Sucesso é um lugar perigoso para você estar, porque você se acomoda e você se acovarda. Pior doença do ser humano hoje é cobrar aquilo que você também não sabe, nem sequer a base para fazer. Nós fazemos dinheiro com leite e não leite com dinheiro. Montar time precisa ter paixão por pessoas, paixão por ouvir, paixão por aprender e a última grande paixão. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos falar de pecuária leiteira, laranja, ou seja, nós vamos falar de agronegócio. E para esse assunto, eu estou aqui, ele que é médico veterinário, fez MBA em administração, especialista em pessoas, aliás, apaixonado por pessoas, focado em liderança e gestão. Eu estou falando de Sérgio Soriano. Tudo bom, Sérgio? Que bacana, muito obrigado pela oportunidade de trazer um pouco da nossa vida no agro, né? Acho que essa é uma oportunidade até de a gente se comunicar com tantas pessoas que o seguem aí, né? Acho que é uma oportunidade da gente colocar mais vida no campo, mostrando como é a parte que nós realizamos todos os dias lá. Vai ser uma oportunidade maravilhosa. É isso aí. E aqui ao meu lado, o Walter Serrano. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. E o Sérgio deu trabalho para trazer, né? Vai chamar o Sérgio, vem cá. Até que enfim trouxemos o Sérgio e vocês vão gostar demais. E sabe o que é bom também? Quando você assistir, quando você faz um comentário, a gente vai ler aqui alguns comentários que vocês fizeram. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de uma que se autodenomina Mariposa Apaixonada de Guarda. Não é da música, não, isso é outra coisa. Essa aqui é. O que ele tá falando aqui, tá? Mas tá bom. Ó, só antes. Eu esqueci de apresentar também que ele hoje está diretor da Xandô lá, né? Do Grupo Colorado, né? Isso. Que é o leite Xandô que tá aqui com a gente, ó. Não tira que vai cair. Não, deixa cair. É leite, queijo, vocês já viram quem é que vai comer isso. Sou eu. Já nem sabia. Queijo é comigo mesmo. Ó. E é da prateleira de cima, nós estamos tendo. Aqui, pode. O Thiago ficou meia hora fazendo, deixar o queijinho assim, ó. O queijo. O Beto vai gostar de ver isso, é bem bonito. Ó, então você que está em casa, ó, por exemplo, teve o episódio do Zé Garrote, que foi o episódio 146, que o Joel Santos 4966, não sei se o 4966 é por parte de pai ou por parte de mãe, mas é Joel Santos. Aprendi muito com essa entrevista, é inspirador ver uma pessoa que saiu do nada chegar ao bilhão. Essa é a ideia que nós temos, é trazer para você histórias que inspiram e mostrar que todo mundo é capaz de chegar a algum lugar. Basta se esforçar e se sacrificar para isso, né? Tem mais uma aqui que eu gostei. Bora. Ó, foi no episódio 130 dos Primos Agros, do João e do seu Eduardo. Essa aqui, ó. Não moro no Brasil, não tenho 1 metro de terra, não tenho gado nem lavoura, mas parei quase 2 horas para assistir vocês. O ensinamento e aprendizado foram gigantes. Deus na frente e bora para cima. Exatamente isso nós estamos falando também. O nosso público não é só agro, é o pessoal da cidade que está reconhecendo o agro através das pessoas que se sacrificam todo dia para colocar o alimento na mesa do brasileiro. É isso. É isso. São 2? Foram 2. Na próximo episódio aí, mais 2 ou 3. Muito mas bom. Esse aqui eu falei quem foi? Não falei, rapaz. Desculpa. Você só falou que ele mora fora, mas não falou quem é. Ela, aliás, é ela, Poliana Power. Obrigado, viu, Poliana? Estamos aguardando o seu também. Faz aí que a gente vai ler. É isso aí. Sérgio, vamos lá. Bacana. Como é que o agronegócio entrou na sua vida? Que bacana, né? Primeiramente, eu tenho muito orgulho de ser filho de produtor, né? Então, meus pais são espanhóis, né? Meus avós vieram para colher café em Novo Horizonte. Tá. Né? Então, meus avós vieram da Espanha como imigrante, colher café. Meus pais nasceram nessa região ali e se mudaram para o interior do estado de São Paulo, né? Na minha cidade, uma cidade muito pequena chamada Pacaembu. É uma cidadezinha bem minúscula, mas muito carinhosa, né? E meus pais eram plantadores de café, agricultores de amendoim, arroz, né? Mas nós sempre tivemos pecuária de leite, né? Na realidade,
eu só me formei em veterinária graças ao leite que meu pai tirava, vendia, e com isso ele pagava a minha faculdade. Eu estudei em Espírito Santo do Pinhal, aqui no estado de São Paulo. E eu, todas as poucos de férias que eu tinha, né, eu ia, além de namorar da minha esposa que está aqui, eu ia para ajudar a fazer silagem, porque coincidia a época das férias, né? Sim. Então, eu sempre via meu pai lidando com pessoas, né? Porque antigamente a gente chamava isso até de um nome que hoje é pejorativo, que era boia fria, né? Mas eu sempre via meu pai lidando com aquilo como vendo eles pessoas do bem, né? Lidando e dando atenção que de fato eles mereciam. Então, meu pai era produtor de leite e eu me apaixonei por vaca de leite muito cedo. Tá. Né? Até por tirar leite também, né? Era daquilo que você ia na porta da mangueira e chamava o bezerro pelo nome da vaca. Quem está nos assistindo deve lembrar, você abria a portinha e falava, Dracena, vem cá. Vinha o bezerrinho da vaca. Eles aprendem, né? Então é uma conexão muito, muito jovem. Então, isso é que me fez prestar vestibular para a veterinária, né? Que eu queria cuidar de bovinos, que era a minha paixão, embora a gente mexia com cavalo, criava suíno, né? Mas assim, eu sempre fui apaixonado por vaca. Então, essa foi o meu primeiro contato no agronegócio. A minha família é do agro, né? Meu pai sempre foi um produtor de leite. Eu gosto de falar produtor de leite, porque independe do tamanho, você é um produtor Sem de leite, dúvida, né? Eu sem não gosto de falar leiteiro, tirador de leite, porque parece que é pejorativo e nós precisamos valorizar essa cadeia estruturada no agro. Uma baita cadeia, inclusive, né? Mas assim, você, como jovem, igual você falou, de criança, mas quando que você ali com qual idade, vamos falar assim, que você identificou e falou assim, não, eu vou querer seguir essa carreira aqui da pecuária? Eu acho que isso foi lá por volta dos meus 14 anos, né? Eu fazia ginásio, na minha época os colégios ainda eram na zona rural, né? A gente estudava até a 8ª série, né? Antigamente era, né? E nessa idade eu comecei a ver, e perto de nós surgiam fazendas de gado de corte, né? E eu via as pessoas crescendo, né? E o ambiente era muito agradável. Então, assim, o que me levou para o agro, eu me apaixonei pelo ambiente agradável, onde as pessoas, no final da semana, eles estavam felizes com o que eles realizavam. Então, aquilo, para mim, me completava como se fosse o meu propósito, né? Eu queria fazer algo que, além de ser bom financeiramente, ele trouxesse também alegria no ambiente, porque eu sempre entendi, isso é que me levou depois para as pessoas, que o ambiente é responsável pelo resultado. E o ambiente do agro, quando você mora na zona rural, você trabalha com zona rural, aquela questão dos vizinhos te autoajuda, né? É um ambiente próspero, né? Então isso me fez falar, cara, o agro é um lugar que a gente pode ser feliz, né? E eu gosto muito da palavra felicidade, eu não uso muito a palavra alegria, eu uso sempre a palavra felicidade, porque a alegria é mais vulgar, né? Ela flui muito rápido e some muito rápido. E eu senti que com 14 anos o agro podia ser um lugar, um ambiente onde as pessoas podiam trabalhar, ser reconhecida, entregar um bom produto e ser feliz, que é o que nós viemos nesse mundo aqui, é para curtir e ser feliz, né? Não é só para achar que tudo vai dar errado. Então eu sempre tive isso comigo muito de pequeno, né? E eu caminhei para o lado do agro aí. Não sabia muito se era agronomia ou veterinária, mas eu fui mais para o lado da veterinária, que fazia mais sentido para mim. Perfeito. E ali você foi em Espírito Santo? Espírito Santo do Pinhal, Espírito foi Santo onde eu do fiz Pinhal. minha faculdade. Tá, isso... E depois que você saiu da faculdade ali... Porque quando a gente entra... Eu também sou veterinário, fiz faculdade também. Parece várias opções ali. Eu lembro que até no meu curso eu gostava muito de suíno, eu achava maravilhoso aquelas coisas de suíno, todas. Mas assim, a realidade para nós, onde eu estava, não era tanto. Né? Mais lá pro Paraná, sul, tal, né? Santa Paraná. Catarina. Mas era muito legal. E você já entrou ali. Quando você entrou, você já pendeu logo já para pecuária de leite ou ainda você... Humberto, que pergunta top, bacana, porque essas histórias é que conectam. Olha que coincidência da vida. Quando eu fui morar em Pinhal, eu não tinha república para morar. Chegamos lá, né, pra você ter ideia, e eu conto isso com orgulho, né? Meu pai nunca foi na minha faculdade durante os 5 anos que eu tive lá. Não foi me ajudar a arrumar casa, não foi me ajudar a alugar, fazer matrícula. Você vê, isso há 30 e poucos anos atrás. Era um pouco mais difícil, um moleque do interior, né? Assim, e eu tive que me virar sozinho. Chegando em Pinhal, eu conheci no primeiro dia de aula uma turma da agronomia. Eram 4 caras da agronomia e eu não tinha onde ficar. E aí, conversando com eles ali, né, naquela coisa dos bichos ali, ele me convidou para ir conhecer a república deles e tinha uma vaga lá. E aí, quando eu cheguei nessa vaga, eles falaram, cara, você quer ficar aqui?
Falei, cara, eu não tenho nem onde ficar. Eu estava ficando numa pensão. E eu fui morar com esses 4 colegas. Por incrível que pareça, esses 4 meninos, eles são da cidade de Araras. E um deles me arrumou um estágio, porque o tio dele era agrônomo na Colorado. Quando eu já... Depois, e nós moramos juntos durante os 5 anos de faculdade. Quando eu estava fazendo o meu estágio, ele falou, meu tio trabalha na Colorado. Eu não conhecia, né? A Colorado não era tão conhecida há 30 e poucos anos atrás. E o tio deles, tio do Adriano Marques, me arrumou um estágio na Colorado. E aí eu fui fazer estágio na Colorado. E aí eu me apaixonei não só pela vaca, mas eu me apaixonei pela família Laír Antônio de Souza, pela Fazenda Colorado, pela cidade de Araras. E aí aquilo falou, cara, eu vou mexer com vaca e eu vou trabalhar nessa fazenda. Eu falava para minha noiva então, para minha esposa hoje, né? Eu vou vir morar aqui, eu vou fazer minha vida aqui. E esse foi meu foco de entrada no leite. Mas como você, eu também fui fazer um estágio de suínos em Belo Horizonte, com o professor Capella, porque eu tinha marcado um estágio. E na época o seu Laír me chamou para trabalhar com ele, mas eu tinha assumido um compromisso de vida que eu ia fazer um estágio de mestrado em reprodução, lá em Belo Horizonte, na UFMG. E aí eu falei para o seu Laír, eu tenho que concluir isso, quando eu voltar a gente sente conversa, né? E aí eu fui, fiz meus estágios, voltei, e aí aquilo que a vida nos prepara, que é bacana, né, para você que está nos ouvindo. Às vezes a oportunidade passa, você não aproveita e ela vai embora. Quando eu voltei de lá, depois de 4 meses, a situação havia mudado, né? Aí o meu diretor, que é um amigo meu que é veterinário, disse, não, acho que nós não vamos contratar mais ninguém agora, tal. E eu fiquei aguardando essa vaga por muito tempo. Até que eu falei para os meus pais, pai, eu vou embora, não vou ficar aqui esperando, porque eu não sei se isso vai dar certo. E aí eu fui para o Mato Grosso, fui para Tangará da Serra trabalhar lá como veterinário, né? E jamais imaginei que um dia eu voltava para Colorado. Mas só que antes disso, eu me casei um pouquinho antes dessa minha ida para o Paraná, ou para Tangará, e na minha lua de mel eu passei na Colorado. Por que eu passei na Colorado da lua de mel? Porque eu queria mostrar para minha esposa, a Ronilde, que me acompanha, a fazenda que eu sonhava em trabalhar. E no eu passar nessa fazenda, eu deixei o meu contato. Deixei o meu contato com um cara que trabalhava comigo, né, que tinha feito estágio, um cara, Luiz, e fui embora. Falei, cara, a Ronilde era aqui e tal, conhecemos, ela achou lindo. Falei, mas nós temos que começar a nossa vida em outro lugar. E logo um mês depois, o seu Laír ficou sabendo que eu havia passado lá, da minha lua de mel. Falou, cara, a situação mudou, eu quero esse menino aqui. Só que ninguém mais tinha meu telefone na fazenda. Eu tinha deixado meu currículo de estágio, eu tinha deixado tudo lá, e o pessoal perdeu tudo, ninguém mais tinha. Quem era a única pessoa que tinha? Era um colega lá, que era encarregado, que era o Luiz. E o Luiz falou, olha, eu não tenho do Sérgio, mas eu tenho da sogra dele. Eu morava num sítio lá em Pacaembu, na minha casa nem telefone tinha. Mas a minha sogra tinha telefone. E o Luiz foi o cara que entregou meu telefone pro seu Laír e falou, olha, eu tenho esse telefone da sogra dele. E um belo dia eu estava trabalhando em Tangará, liga lá na repartição que eu trabalhava, falou, tem um cara aqui querendo falar com você. Falei, cara, mas é lá de São Paulo. Falei, não, de São Paulo. Atendi, era o seu Laír. E aí ele estava me convidando para vir trabalhar na Colorado. Eu fazia um mês que eu tinha casado e fazia um mês que eu estava no Mato Grosso. E fazia um mês que a minha mulher não deixava eu tirar a mudança, desfazer a mudança, porque ela tinha certeza que a gente ia voltar embora. Olha o que é o pensamento positivo. É impressionante. Ela falou, não vamos desmontar, porque eu tenho certeza que nós vamos voltar para São Paulo. A mulher não é só o pensamento, a sensibilidade que a mulher tem muito. É impressionante. É impressionante. Só que eu não queria vir, porque aí eu já tinha me estabelecido, né? Tinha construído conexão lá, e ela falou, não, eu tô te dizendo, nós vamos embora aqui, né? Nós estávamos, a gente já estava grávida. Ela falou, nossa, eu queria que a nossa filha nascesse em São Paulo, aquelas histórias de medo, de hospital, porque há 35. E aí nós, sem desfazer a mudança, nós pusemos a mudança no outro caminhão e viemos para São Paulo. Isso em 94, né? A Colorado tirava 5.000 litros de leite. Eu lembro com bastante alegria do seu Laír contando assim, o dia que nós chegarmos a 10 mil litros de leite, nós vamos fazer um churrasco para todos os funcionários. E de fato, quando a gente bateu 10 mil litros de leite num dia, ele fez um mega churrasco para todos os funcionários. Aquela foi a primeira grande realização do seu Laír como produtor de leite. E aí começou a minha trajetória ali, que depois, se tiver alguma outra, eu posso contar, porque... Então eu fui de estagiário, eu passei por todos os cargos na Colorado, de estagiário... Não, calma, não, vamos chegar lá. Então fui calma. Agora, deixa uma coisa interessante, que esses dias nós entrevistamos o Antônio Maciel. E o Antônio Maciel contou um fato que da FSL Angus e tal, ele foi diretor da Ford, CEO da Ford muito tempo no Brasil. Muito bom esse podcast. E ele contou uma coisa que você também falou aí agora. Que ele falou assim, eu tinha
a Ford veio atrás de mim algumas vezes, eu tinha compromisso que eu já tinha firmado com outras empresas e eu não podia ir. Apesar da Ford ser o lugar, que é o que você falou. Eu também, você gostava da Colorado, mas você tinha assumido o seu compromisso lá em BH com o estádio. E depois acabou, você acabou perdendo. Foi bem isso, viu? Né? Foi bem isso. Mas assim, Não era a hora. Mas não era a hora. E um negócio interessante, eu acredito que as pessoas às vezes até voltam, vou voltar naquele menino que o Lair foi atrás de você de novo, seu Lair, que eu tive o prazer de conhecer também. Que a gente não sabe, eu não sei se você sabe ou não, mas às vezes a pessoa até tem isso, fala, pô, que esse cara é sério, porque ele não veio, que ele tinha combinado uma coisa com o outro, então isso puxa, pesa bem. Pesa. Porque quando você vai contratar alguém ou falar algo, você vê, porque a pessoa que larga qualquer, fica, que nem o Marcel falou, fica pulando de galho em galho, cada hora tá num lugar, cara. Você tem que, aquilo que você se comprometeu a fazer, faça, e depois... E isso me ajudou muito, porque como eu era filho de produtor de leite, eu tinha, né? O primeiro teste que fizeram pra mim, quando eu cheguei lá na fazenda, foi inclusive o Luiz que fez, tinha parido uma vaca, falou, tem que dar colosso pro bezerro, ordenha lá. Porque eles já imaginou que veterinário não sabia ordenhar a vaca na mão, né? Mas eu era tirador de leite, meu pai era produtor de leite. Então pra mim ali eu fui conquistando as pessoas pela prática, que eu acho que hoje talvez seja um ponto delicado no agronegócio, né? Tem muita gente falando sobre o agronegócio, mas tem pouca gente que vive o agronegócio. Isso é fato. Então, eu acho que essa é uma área sensível, né? E nas conversas com o seu Lair, ele sempre perguntava da minha família, da minha história, no que eu acreditava, né? Ele sempre foi um cara muito astuto para perguntar, assim. Ele queria saber, na verdade, quais são os seus valores. O que você tem por dentro, além da sua juventude, né? Assim, eu sempre falei, cara, eu me comprometo, final de semana, plantão, eu ia... E estágio na Colorado nunca recebeu nada. E desde a minha época até hoje é assim. Nós não pagamos estagiário lá. O estagiário faz por aprendizado dele, né? Trainee a gente paga, mas o estagiário não. E na minha época eu lembro que eu paguei, né? Com a dificuldade que eu tinha, aluguel, que não podia morar na fazenda. Depois eu não podia usar o ônibus da fazenda, eu tive que pegar um carro emprestado da minha irmã para ir. Foi aparecendo um monte de dificuldade. E ele foi vendo eu tentando resolver da minha maneira que eu podia. Porque eu queria realmente fazer o estágio lá. E eu fiz... E para mim, aquilo mudou a minha vida como visão. Marcelo, você falou uma coisa agora que é importante. São duas coisas, aliás, né? O fato de gostar de pessoas e eu observo aqui que o comprometimento das pessoas antigamente, nessa época, que a gente tirava leite, que eu também já fiz isso, tirar leite na mão, era diferente do compromisso, e falando isso aí que você falou, que é o pular de galho em galho. Antes, você tinha o cara que era funcionário na fazenda, o filho dele nascia, crescia, virava funcionário, continuava. O mundo, a coisa está muito efêmera hoje. O pessoal dá pouco valor nessa coisa. E a segunda coisa eu vou fazer aqui, ato contínuo, você falou, ele queria saber quais eram seus valores. Quais eram seus valores? Na realidade, a base mais poderosa do meu valor que eu vejo é família, né? Inclusive, nós fizemos recente um levantamento de percepção dos funcionários da Colorado e eu fiquei muito contente quando família foi um dos que saíram lá, porque isso significa que a cultura que nós construímos lá é a cultura que a gente acredita, sabe? Então, assim, família para mim é comprometimento, né? Que é isso, responsabilidade. Se eu falei, eu cumpro, né? Então, assim, não é o que eu falo, mas é o que eu faço que transforma onde eu estou, né? Então, assim, eu acho que ser o passo à frente para dar o exemplo bom e também não abrir mão dos meus valores em detrimento de alguma vantagem pequena, né? Porque às vezes a gente abre mão de tanta coisa para manter o cara dentro da empresa, o cara não cuida bem da família dele, mas o cara é um bom tirador de... Cara, hoje na Colorado, não. Se o cara não tem os nossos valores, nós não seguramos ele. Se ele não sabe cuidar da própria família, do próprio negócio dele, não. Isso para nós hoje é um valor inegociável, né? Então, assim, essas foram as coisas que eu fui vendo e hoje eu ainda sou mais apegado, eu levo isso para os meus filhos, né? Que hoje moram, minha filha mora em Palmas, meu filho mora em Araras, então os dois trabalhando, e eu vejo como eles olham pra gente e eles espelham, por mais que a gente imagina que eles só copiam os amigos, e a gente fala muito dessa juventude, mas tem muita gente boa, claro. Tem muita gente boa, claro. Sabe, fazendo um trabalho gigante, mas a base tem que ser a família, o pai, a mãe, o irmão, o cunhado, porque se você largar um filho a solto hoje, realmente a chance dele dar certo é menor.
Não tô dizendo que não vai ter um cara que vai ficar rico, vai ter sucesso, mas eu não sei se ele vai ser feliz não, sabe? Felicidade é algo muito mais importante do que ter dinheiro e ter tido sucesso. Inclusive, sucesso é um lugar perigoso para você estar, porque você se acomoda e você se acovarda. Então, para você que está nos ouvindo, se você atingir o sucesso, cuidado. Esse é o pior lugar para você estar. Vai procurar outro sucesso, né? Vai procurar outro desafio, porque se você ficar lá em poucos anos, você está obsoleto. É isso aí. Outra coisa interessante que você falou, que a gente já comentou em alguns podcasts aqui, a questão do estágio. Muitos, é o que você falou, tem muita gente boa hoje na época, mas tem muitos hoje que você vê e fala, eu não vou fazer estágio, o cara não quer pagar nada, vou fazer. E ele não percebe que ele não tem nada a oferecer. Ele tem que aprender. Tem que agradecer de ter onde aprender, porque as agradecer. faculdades hoje estão cada vez mais Ele deveria pagar. capenga, né? E ele deveria pagar para estagiar lá, né? Não receber. É que hoje, como ele tá, eu sempre falo, desculpa te cortar nisso, só para poder observar uma coisa. Quando eu falo, no nosso caso, né, Sérgio, que eu falo para pessoas, para um público mais novo, eu falo, você sabe qual que é a diferença minha para você? Eu já fui novo, você ainda não foi velho. Então eu já passei aonde você está, você ainda vai ter que chegar aqui. Porque velho é o novo que deu certo. Aí, corroborando com a sua fala, na cabeça dele, eu tenho que ser valorizado. Alguém tem que me pagar, né? Exato. Que é uma infelicidade, é o que você falou. A gente tinha que pagar para fazer estágio. E é bem isso, por exemplo, lá na Colorado, quando a pessoa chega e eu falo que o estagiário tem que lavar o baldinho da água e lavar o baldinho da água. Eu falo, não fiz veterinário para lavar o baldinho. Eu falei, cara, se você fosse inteligente, você ia entender, se você não lavar o baldinho da água, o baldinho do bezerro, ele vai ficar doente. E o veterinário não é pago para curar uma doença, ele é pago para evitar uma doença. Exato. Então, se você souber bem como faz isso, você vai saber cobrar. Porque a pior doença do ser humano hoje é cobrar aquilo que você também não sabe, nem sequer a base para fazer. Eu não estou dizendo que você precisa saber fazer, mas tem que saber a base. Então, os caras falam, cara, tem que lavar. Vai ter que ajudar. Começar é por uma baixo, fase, né? É uma fase, né? E eu falo, cara, presta atenção. Durante a amamentação do bezerro, você pode saber se ele tá bem ou tá mal, a velocidade que ele mama, como é que ele chega no balde. Basta você ser um pouco mais perceptível do que falar, eu sou veterinário, meu negócio é andar de branco ou um estetoscópio. Cara, já foi. Essa não é a realidade do campo mais. Não é, de jeito nenhum. E eu falo isso muito pros estagiários, às vezes eles até me falam, cara, mas você tá tirando parte do meu sonho. Eu falo, não, eu tô te acordando pra realidade. As fazendas hoje precisam de gestores, porque elas precisam entregar resultado. E o resultado só vem através das pessoas. E você, meu amigo, se você quiser ter sucesso como veterinário, você vai ter que entender de gente. Porque você vai depender de gente para realizar aquilo que você vai prescrever, aquilo que você vai querer que seja coletado. Você não vai estar lá. Então essa ideia que o veterinário tem, que ele... Não, eu sou o cara que prescreve a dose de hormônio. Cara, você não aplica. Quem aplica é outra pessoa. De fato, aquela pessoa precisa estar muito conectada com você para fazer exatamente aquilo. Ela tem que torcer para você ter sorte, eficiência, para que ela também tenha sorte. Se você não gera conexão, você não monta time. Se você não monta time, você não entrega resultado. Você pode ser o melhor veterinário do mundo, o melhor agrônomo do mundo. Você não vai dar conta de fazer. Você vai ter que pedir ajuda para alguém fazer. E esse alguém é um ser humano. E ele precisa ser seu parceiro, ele precisa fazer parte do seu time. E como é que monta time? Gostando de gente, dedicando tempo para ouvir, né? Sentindo as dores do cara, sabe? Tem tudo isso, faz parte do sucesso na carreira que você escolheu. Seja agrônomo, veterinário, zootecnia, sei lá, engenheiro, né? Sem time hoje... Não faz nada. Isso é fato, porque tem muito... Eu presenciei, porque eu também cheguei a trabalhar no campo um tempo, né? E a gente presenciava algumas coisas nesse sentido, porque quando você não tinha os peões na mão, junto como um time, é muito difícil. Porque eu tinha colegas que chegavam, né, o cara tem que fazer lá e foda-se, eu mandei fazer. Faz porque eu tô mandando. Eu falei, cara, você vai virar as costas, ele não vai fazer, bicho. Exato. Ele não vai fazer, entendeu? Então, assim, são coisas... É o que você falou, você tem que ter o time na mão, entendeu? E não é ser falso com o cara, não. É levar o time e falar, meu, vamos aqui. Mostrar o motivo, né? O porquê. Porque o problema isso é legal. Isso é legal. Mostrar o porquê das coisas. Né? E hoje, né, o nosso empenho na liderança, né, no tratamento das pessoas, é as pessoas entenderem o que elas fazem, o porquê fazem, como fazem, mas qual é o propósito por trás disso? Exato. No nosso caso, nós queremos entregar um produto de altíssima qualidade. Então, assim, o meu orgulho é quando alguém passa lá na Colorado e pergunta para a menina que está rapando esterco, fala, o que é que você faz? Aquela fala assim, eu produzo leite tipo A.
O cara fala, não, mas você não limpa o esterco? Falou, não, o meu trabalho é tirar o esterco, mas o meu fundamento é produzir um produto de qualidade, porque aí a pessoa se conectou a algo maior. Exatamente. Muda a regra, né? Eu acho que é isso. Muda total, né? O jeito de... E falando em leite, que é o que nós estamos falando aqui hoje, que nós falamos no comecinho que tem que valorizar muito e tal. A pecuária de leite, principalmente agora, nessa época que nós estamos, está passando uma dificuldade muito grande. 7 meses de queda seguida. 7 meses. 7 meses. Aquilo, eu já perguntei para alguns, quem que você acha que comanda que prejudica esse mercado? A cadeia, A né? cadeia. É o governo que não deixa que é um produto para massa, que ele não pode ser um produto caro e por isso eu abro importação para não ter elevação de preço para o consumidor final. É a indústria? É o laticínio? Quem que é o grande vilão dessa história, na sua opinião? Essa pergunta ela é bem pertinente, né? Pra você ver, nós estamos agora, nesse mês agora, foi a primeira recuperação. Você vê, o leite spot subiu nessa última quinzena, era 40 centavos de uma vez só. Olha que invertida. Nessa semana agora. Né? Isso mostra que tem alguma coisa a mais do que consumo só. 40 centavos, cara, tava 1,50. Não é da hora para outra. Então deve ter alguma coisa a mais assim. Eu realmente não acredito que seja uma única coisa. E inclusive eu vou falar algo aqui que vai dar bastante comentário, mas é a ideia da gente ser verdadeiro aqui. Sem dúvida. Eu acho que inclusive nós como produtor temos culpa nisso, sabe? Pô, como, Sérgio? Quando nós abrimos mão de fazer um produto de excelente qualidade, a gente perde valor agregado no mercado. Então, assim, eu não estou dizendo que leite tem que ser A, muito pelo contrário, não estou fazendo propaganda de leite A, não. Mas o produtor precisa ter escalabilidade, hoje pesa muito no custo. Ele precisa ter diversificação dentro da propriedade dele para não depender somente daquelas 10 vaquinhas lá, senão ele não sobrevive. Assim, eu acho que o governo ele usa o leite como moeda de populismo. A indústria não ganhou muito dinheiro esse ano também. Essa é a realidade. A indústria... Quem eu acho que está ganhando muito dinheiro são os supermercados mesmo. É o isso, cara eu que não coloquei o varejo na conta. Mas eu acho que esse é o cara, é um elo que está desconectado, que a gente deveria conectar. Porque se você olhar, a margem desse pessoal não cai. Cai a margem da indústria, a margem do produtor some, mas o varejista... Então, assim, acho que tem uma falta de dinheiro, como o nosso PIB não cresce. Um pai de família que vai no supermercado, se ele receber R$1.000 a mais de salário, cara, a primeira coisa que ele compra é derivados lácteos. Ele compra lá um iogurte, seja de qualquer marca que for, um queijo melhor, ele quer levar isso pro seu filho. Só que a verdade, ao contrário também, quando cai R$500 da renda dele, a primeira coisa que ele corta são os lácteos, porque ele fala, cara, é caro, é um valor agregado, eu não consigo pagar. Então, para mim, nós temos o consumidor que não tem renda, aí a demanda é fraca. O supermercado, as grandes padarias, eles não abrem mão da margem dele. Para eles, cara, eu quero ganhar R$1 por litro de leite. Se eu vou vender 10, ou se eu vou vender o que eu vender, eu quero minha margem. Então falta essa agregação. A indústria, pelo outro lado, ela investe e fica brigando por produtores, e ela deveria otimizar os que ela já tem. A indústria deveria pegar o seu produtor de 5 mil e falar, o que eu vou fazer com esse produtor para o meu produtor chegar a 7.500? Ela não deveria abrir mão do dela de 5 para querer pegar o vizinho de 10. Exato. Porque ela fica nessa manipulação e o produtor se entrega a esse jogo. E eu sou de um cara que eu acredito em parceria de médio e longo prazo. Então o produtor de leite, ele tinha que ter um pouco de essa maturidade. Não é por causa de 5 centavos que a gente muda. Teria que ter valor na indústria para que eu não queira sair da sua indústria só por causa que o vizinho está me dando 5 centavos. Você já Mas teria que ser uma troca, né? Porque uma troca. Às vezes o laticínio também larga o cara aqui, então fica aquela... Isso que eu digo que o laticínio, que eu estou chamando de indústria, ele deveria fazer algo mais do que só comprar seu leite. Uhum. Ele precisa te fomentar a crescer, precisa te indicar melhoramento genético, uma assistência técnica de qualidade, que as cooperativas fazem isso muito melhor. Então eu acho que eles pecam por aí. E por outro lado, há um erro muito grande no Brasil, sabe? Assim, é polêmico isso, né? Eu já vi em muitos lugares, todo mundo fala assim, cara, tem uma coisa fantástica. Leite é produzido em 99% dos municípios brasileiros. Parece que isso é bom. Eu te pergunto, 99% dos municípios brasileiros tem café? Não tem. Tem algodão? Não tem. Tem soja? Não tem. Tem boi de confinamento? Não tem. Tem tomate? Não tem.
Por que o leite tem que estar em todo lugar? Sabe o que acaba acontecendo? Tem produtor que não tem a mínima aptidão para produzir leite, e ele se torna um produtor de leite, ele estraga a própria cadeia, porque ele produz mal, com um custo alto, um produto que não é bom. Então, talvez vai ter que haver uma necessidade dessa cadeia, que a gente chama de cluster, né? Você vai para Castro, por exemplo, parece que está tudo preparado para produzir leite lá. Você vai para São Gotardo, em Minas, assim, eu acho que vão ter regiões que são mais específicas para isso. É doído falar isso, porque o cara fala, então você está dizendo que um produtor numa pequena cidade, não, ele pode produzir o leite, o queijo, mas virar como negócio vai ser muito difícil, porque lá não tem mercado que está comprando, as empresas não compram, aí o leite dele é barato, aí ele vende barato, um leite de qualidade que é ruim, ele estraga toda a cadeia. Eu acho que nós vamos ter que passar por uma reacomodação, e não estou dizendo que o pequeno produtor que produz menos de 500 litros tem que sair, não. Ele só tem que ser um bom produtor, mesmo produzindo um volume pequeno. Mas certo. Não pode. Mas só um parênteses, não sei nem se é isso. Tem a questão da subsistência aí também, né? Que é o muito pequenininho, que é os 99, que o cara tem uma terra. Não, o que ele vai fazer? Vai plantar e não vai criar gado de corte. Não é isso? Eu não sei nem o que você quiser falar. Não, o que eu ia falar era o seguinte. Eu acho complexo essa análise, é extremamente complexo, porque você tem nos vários elos da cadeia algumas boas coisas e coisas ruins. A minha observação fica do seguinte: eu trabalhei muito tempo na prefeitura lá em Uberaba e trabalhava com os produtores de leite. Quando você fazia, por exemplo, a indústria ajudou muito a melhorar a qualidade do leite brasileiro. Até quando ela começou a cobrar a célula somática, expansão, fazer contagem de célula somática. Foi um avanço. Isso profissionalizou demais. Muito mais, coisa que não aconteceu na pecuária de corte. A pecuária de leite teve uma indústria mais ativa. Porém, assim como a indústria da pecuária de corte, me parece, às vezes, que tendo o de baixa qualidade, ele pode nivelar por baixo o que ele vai pagar. Então, se ele estimular demais a qualidade, não tem como ele pagar barato, como ele faz sempre pisando na goela do produtor rural, do produtor de leite. Então, a minha análise, eu já fiz essa algumas vezes, que a tendência vai ficar o produtor extremamente profissional, que produz grande quantidade de leite em qualidade, e o pequeno da subsistência, que usa aquilo exatamente para subsistência. Ele faz um queijinho, vende ali e tal, e na minha opinião, o que mata a cadeia é exatamente o cara do meio, que é o cara que não entende do que está fazendo, compra a vaca, põe um cara para tirar leite, depois vai lá saber o que aconteceu, achando que entende do assunto. Eu me estendi demais, mas para poder mostrar essa visão, que eu acho que é importante. E eu acho que o produtor de baixo volume, ele vai ter que transformar esse produto dele, seja num doce de leite, um requeijão, e ele vai vender eu acho que é lícito, e é lindo. Ele vai verticalizar, mas do tamanho dele, né? O que eu não acho que é legal para nossa cadeia é esse leite que ele tem que ser processado rápido, porque nós não temos o melhor sistema de frio no Brasil. Ele não tem o melhor equipamento de ordenha. Se ele mantém esse leite num tambor, como era antigamente, esse leite estraga. Essa é a realidade. Dúvida. Mas se ele transforma ele num queijo, num doce, não sei, ele guarda aquilo lá e ele agrega o valor da família dele, a mulher dele faz E eu acredito que essa transformação do pequeno produtor vai ser a saída para o pequeno produtor. Sabe? Ele não precisa parar de tirar leite, mas ele não pode querer viver daquilo para vender no laticínio, porque o laticínio vai pagar no leite dele nada. E esse nada é usado contra o cara que investe, é um juro que está hoje, para fazer algo grande. O que acontece é que quando a sociedade olha para o leite e fala, não, o leite nosso não tem qualidade. Cara, nós temos leite no Brasil com altíssima qualidade, mas nós temos leite também de péssima qualidade. Essa é a verdade. A péssima qualidade nós não podemos bater palma, porque nós temos que falar, cara, esse cara não tem que parar. Porque ele tem que dar vida para quem está querendo crescer e fazer a coisa direito. Porque toda cadeia séria, ela tem as travas de sanidade. Isso no leite ainda é um pouco aberto. As próprias prefeituras, o próprio governo, você vê o que eles cobram numa fazenda grande de necessidade de exame, o pequeno produtor não faz exame nenhum. Como é que pode? Nós temos leite no Brasil que não passa por fiscalização nenhuma. E você acha que é pouco? São bilhões de litros. É muito leite que não é rastreado. Cara, não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, eu acho que essa cadeia ainda ela vai ter que avançar. E o produtor
tem que ter essa coragem de Mas fazer isso. Você falou uma coisa, que como o leite é uma coisa que é usada politicamente por Exato. populismo, é difícil você ter um governo que vá fazer uma fiscalização séria em produtores e impedi-los de tocar a atividade. Perde voto, né? Perde voto. O outro setor que poderia ser o que restringe essa má qualidade é a própria indústria, porque a organização de produtor rural a gente sabe que é muito difícil, exceto quando Sim. temos cooperativas sérias, como nós Exato. temos no sul do país, tudo, né? Então eu acho que a questão é delicada, assim como o próprio leite. Se você bobear, vai coalhar. Então a situação nossa é muito delicada, delicada. né? É um produto de vida de prateleira muito curto, né? A gente tem que tomar a decisão no final de cada ordenha. É, Não é no final de cada dia, não. No final de cada ordenha você tem que saber o que você vai fazer com isso. exatamente. E é difícil, porque às vezes você... Por isso que eu acredito em parceria. No final da ordenha eu sei quem vai pegar meu leite, onde é que eu vou pôr, ele vai me financiar um tanque gelado. Eu acho que é isso que eu me apaixonei na cadeia, porque meu pai era um pequeno produtor de leite, nós tínhamos um tanque de expansão. Eu conheço esse problema de perto, a dificuldade que é. O caminhão passa a cada 2 dias e tá legal, porque o leite gelado ele aguenta, tá Aguenta. bom. Se Não tiver dá. um tanque de expansão, vai embora. É a história da logística, isso melhorou a cadeia. Você imagina um caminhãozinho todo dia passar lá para pegar 500 litros, qual é o custo disso? O cara acaba ficando inviável para a sociedade. E você sabe Além que da importação que judiou um pouco, judiou bastante. mas eu não acho que é só isso, não. Nós temos problemas sérios para resolver aqui dentro também. Tem também, a gente não pode tapar o olho. Não. Então, né? Mas uma coisa que que a gente fez uma entrevista que ele falou pra gente, falou, Roberto, uma coisa que os produtores de leite não fazem, Maurício Cabo Verde, ele falou, é contrato, cara. Eu não tenho o maior preço, mas eu também não tenho o menor preço. Então eu tenho um preço estável. Então eu sei, eu consigo me programar. Então se o meu leite vai estar R$2, quando tá todo mundo a 1,50, o meu tá 2. Quando tá 2,50, o meu tá 2. Mas eu tô ali e eu sei, eu tenho uma... Eu sei o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. estável, né? É estável. É estratégico, né? Esse é o cara que vai ficar. Eu conheço o Maurício, sei bem. É exatamente a parceria. Cara, parceria é assim. Eu ganho e você ganha, né? O problema do extrativismo no leite é isso, que o cara assim, choveu, teve pasto, eu dobro minha produção de leite. Nós que temos um investimento alto, não conseguimos dobrar. Sim. Aí dá um enchente de leite, o preço cai. Então, assim, o leite acaba virando uma moeda muito flutuante. Seria legal se a gente... Eu não estou dizendo que temos que pôr barreira para o cara não produzir leite, mas seria legal se a gente tivesse, primeiro, uma noção quanto nós vamos produzir, o que vai ser consumido. Cotas, né? Estratégia, né? Estratégia de governo. O governo podia ajudar. Plano de negócio que você pode Exato. fazer, né? Os Estados Unidos é mais ou menos assim, não é, Sérgio? O Canadá é mais assim. Canadá é o Canadá, mais, né? para o cara colocar uma vaca a mais, tem que comprar cota. E eu tenho que vender a minha permissão da minha vaca para você. Nos Estados Unidos, eu acho que não. O que existe nos Estados Unidos é um controle de preço muito regional, derivado do queijo, da mussarela, da gordura. E tem lugar que a gordura é que pesa mais, tem lugar que é o cream cheese. Então, assim... Lá nos Estados Unidos, o produtor tem a noção exata de quanto o leite dele vai valer ali na frente. Exata, não, vai mudar um pouquinho. Nós, no Brasil, quem imaginou que ia chegar onde chegou? Não. É uma loucura, né? Se você não implementa sistemas de gestão na sua propriedade, onde as pessoas estão olhando para aquilo e vendo, cara, nós precisamos fazer o melhor que a gente puder economizar, você não suporta isso daí. Por isso que eu acho que as fazendas que vão ficar, elas vão ter algum nível de gestão, de liderança. Que eu não estou falando de ter 10, 20 pessoas. A gestão é eu, meu filho e meus dois, cada um fazendo a sua parte da melhor forma. Nós precisamos saber o que é que nós vamos ganhar, o que nós podemos gastar, para a gente não quebrar. Ô Sérgio, Exatamente. depender do governo para isso, a meu ver, é um risco muito grande, né? Porque muda o governo, pode mudar a política. O que agora, não sei se eu deveria fazer essa pergunta dessa forma, mas não deveria partir da cadeia produtora uma providência para que isso fosse... Porque você já traz uma coisa mais ou menos pronta para que, se houver necessidade de uma decisão política, já tem uma base, para não ser uma decisão puramente política. A cadeia do leite, ela vem melhorando, né? Nós temos a Abraleite lá, em nome do nosso presidente Geraldo, que está lá, né? E muitos diretores estão lá, Reinaldo Figueiredo, Roda Grindes, o Beto da Xandó. Assim, a gente tem feito visitas e tentado falar para trazer esses conceitos e falar com o governo, porque vai ter que partir da gente para o governo. Se a gente ficar esperando o governo, nós não vamos ter nada aqui. Ele não tem interesse em melhorar essa cadeia, porque ela funciona como manipulação
até eleitoral em muitos lugares. Então, eu acho que tem que partir do produtor. Por isso é que eu digo, a solução, nós não podemos focar no problema. A solução, nós temos que olhar qual é a solução para essa cadeia. Eu acho que a solução é crescer. Quem tem 10 mil vai ter que ir para 15. Quem tem 500, se puder crescer, cresça. Ou se ficar menor, industrialize, faça um produto artesanal, valorize o que você tem. Cara, vender leite é R$1,50. Se você transformar ele em requeijão ou doce de leite, você ganha 4. Cara, então o pequeno, né, o produtor de baixo volume, ele tem ou ele se alia em várias pessoas e monta, que é uma outra estrutura que existe muito em Santa Catarina, ou ele transforma o seu produto. É um produto que pode ser transformado em... É uma proteína de altíssima qualidade. E você falou uma coisa que é legal, porque o leite te permite isso ao contrário do corte. Você não pode pegar um boi e cortar e sair vendendo. Não fazer mais do que linguiça. Isso, Então, o benefício que você pode fazer no leite... ele tem as vantagens e desvantagens. É um produto perecível, mas você consegue fazer ele... Você transforma em várias transformar ele. A vida dele transforma. É muito legal. Eu acho que essa dica que você deu aí, para quem é pequeno produtor e está ouvindo a gente, vendo a gente, é importante. Pense na verticalização. A verticalização, a gente fala muito em tecnificar a produção, não é necessariamente você gastar um mundo e fundo de dinheiro, né? E eu acho que é tecnificação em transformação, mas em diversificação. Você imagina que o cara tira leite de manhã e à tarde. Muita gente só tira uma vez ao dia. Dá para você fazer muito mais coisa durante o dia. Dá para você criar outros animais, fazer uma horta. Cara, o pequeno produtor, né, que tem uma área de 2, 3, 4 hectares, ele vai ter que diversificar. Porque a cesta dele não pode ter só uma fruta. Porque senão ele fica na mão do seu comprador. Então, eu acho que esse é o caminho. É o que o pessoal de Santa Catarina faz muito bem. Eu sei que nós passamos por crise de suíno lá e muita coisa, mas assim, tem aves, tem suíno, tem ovelha, tem caprino, tem hortaliça, tem turismo, ecoturismo. Cara, nós precisamos acordar para isso. Verdade. Na minha visão. Isso eu achei interessante. Agora, uma coisa interessante que aconteceu esses dias, né? Que é a pirâmide da alimentação e o leite... Os Estados Unidos lançou que voltou a fazer parte, o leite está lá no topo. Porque o leite foi durante muito tempo, nutricionistas, médicos falando mal, e às vezes falava e nem sabia o porquê. Mas estava falando, não faz bem, né? E agora mudou, né? Mudou, agora faz parte, né, até da educação de criança, né, assim, uma força. Porque, cara, não faz sentido a gente falar mal de um produto que tem pouca industrialização. A carne, o leite, não é um produto muito manipulado. E a gente vê aí gente defendendo criação de algumas coisas extremamente processado. Que processo tem num queijo? Que processo tem num assar um pedaço de picanha? Fala pra mim. O que é mais curto o processamento que isso? Nada. E as pessoas desciam o pau, né? Então, eu também estou muito contente com isso. Isso vai melhorar as famílias que olham para isso, vai começar a olhar, cara, essa proteína faz sentido estar na minha família. E assim, independente do volume, é legal que a gente começa a ter de novo um crescimento. E isso faz parte do problema do leite também. Por muitos anos, as campanhas foi defamatória. Não só pelo meio ambiente, defamatória que fazia mal. Mas aí entra uma coisa que eu vou repetir sempre, porque isso aí eu acho que o produtor rural, a cadeia toda do agronegócio tem que perceber. Nós nos distraímos trabalhando e esquecemos das escolas. As crianças, nós brigamos com o Ministério da Agricultura, mas nunca falamos com o Ministério da Educação. Então, lá na escola, o coitado do menino ouve... Eu não vou poupar a palavra, não. Eu vou ouvir um mentecapto que fala que leite não deve ser tomado por ser humano, porque nem o bezerro toma leite depois que ele cresce. Ô idiota, você nunca foi numa fazenda? Se você deixar o bezerro virar garrote, ele vai na vaca e vai mamar nela de novo. Dá trabalho para desmamar. Ele dá trabalho. Por quê? Porque o leite faz bem, sustenta, tem qualidade. Então, aí vira um monte de gente, uns asnos falando umas coisas, e as crianças, coitadas, vão ser preenchidas de uma teoria errada e vão crescer divulgando isso. Nós também temos que trabalhar isso, né? Muito, muito. Eu tenho, e eu como não digo eu, Fazenda, Colorado e outras, a gente faz um trabalho de receber essas escolas lá com os professores, às vezes com os pais e com as crianças, porque a base é a criança. Ele é o nosso
consumidor, eu não vou chamar ele de cliente, porque as pessoas vão falar que é só interesse econômico, mas a transformação vai acontecer quando as crianças entenderem o que nós estamos fazendo e como aquilo é bom para ele. Então, acho que, e eu sou muito contra, sabe? Tem muita fazenda de leite que fala assim, não, minha fazenda é fechada, não deixa ninguém visitar. Esse é o maior erro que a gente pode cometer, porque você esconde aquilo que não pode ser visto. E eu acho que as fazendas, ao contrário, com segurança, por causa de doença para os animais, né? Você tem que abrir, você tem que mostrar o que você faz. Porque se a criança não tiver aquele contato lá, ela nunca vai saber, ela vai achar que o leite vermelho com chocolate é da vaca, da parda suíça, que é o ou que da vaca. Lá nos Estados Unidos teve, né? Uma então, pesquisa, acho que 17% exato. é 7 ou 7%, acho. Então eu acho que abrir as sabe. nossas fazendas para que as pessoas enxerguem lá os animais, mas enxerguem o que lá? Que é parte dessa conversa, que lá tem famílias que dependem daquilo para trabalhar. Na Colorado nós temos lá mais de 100 funcionários só no leite. Moram mais de 50 famílias lá. E eu pergunto para vocês já fizeram um comentário, se você perguntar lá na nossa fazenda, ou para qualquer um que está lá, quais são os melhores funcionários que a gente tem lá hoje, em 2026? Por incrível que pareça, é o funcionário que foi filho do nosso funcionário, que mora na fazenda, cresceu lá, metendo o pé ali no esterco, pisando sentindo o cheiro na de bosta. vaca. É isso mesmo. Esse cara é o cara que transforma o negócio. Então, ter contato faz uma diferença gigante para você construir cultura, para você construir pessoas. E se você não leva a criança lá, ela não tem contato, como você quer que ela tome leite? Então, eu acho que nós precisamos realmente trazer as pessoas para próximo de onde a produção está. E como é que a gente faz isso? Abrindo as nossas porteiras, mostrando o que a gente faz, melhorando a cada crítica que vem, porque vem crítica e é aceitável, né? A gente não pode só falar com pessoas que concordam com tudo que a gente fala. Claro, mas críticas desde que tenham embasamento, fundamento, né? Certo? Tenha fundamento, conhecimento e não achismo, né? Eu acho, até você falou aí, eles têm que ver que tem famílias que dependem daquilo. Eu iria muito mais além. Eu ia mais na base. O fato da família depender daquilo é uma consequência de existir o produto. E o produto é bom, o produto é saudável, o produto mata a fome. Então, aquilo ali é que tem que ser visto, e é por causa desse produto que existem famílias produzindo, trabalhando. E uma proteína de fácil digestão, né? Você pega mesmo o leite, o HT, muito criticado, mas eu não critico o leite, o HT. Tem lugares no Brasil que se não fosse o leite, o HT, as pessoas não teriam acesso ao leite. Exato. Então nós precisamos ter essa consciência. Ninguém está aqui para falar de um tipo só. Não, nós estamos falando da cadeia. Quando a gente começar a falar da cadeia, e essa cadeia ela é importante de todos os elos, a indústria, o mercado, o produtor, a transformação, a logística, o governo, a demanda, o PIB que não cresce, tudo é importante. Não é possível descartar um elo, porque senão ele vai falhar. Não, e você falou uma coisa agora, o leite, é bom, a gente vai ficando velho e vai ataiando as coisas. Você falou assim, é de fácil digestibilidade, vai ter alguém que já falou, você já pensou aí, ó. Não é nada, tem gente que tem problema. Tem leite pra gente que tem problema. Você vai pegar o A2, vai pegar... Sem lactose. Sem lactose. Então, já existe recurso. Isso é um negócio interessante. Você falou, eu ia falar pra ele explicar, que eu acho que é interessante. Porque o público às vezes não sabe. Vê lá A2 e lactose. Explica a diferença, Sérgio. Porque muita gente às vezes não entende o que é. Bacana, eu gosto muito de... As coisas simples para mim é que são sofisticadas. Então vou falar de uma maneira muito simples, né? As pessoas às vezes confundem sem lactose com um problema de digestão. A lactose, na verdade, é o açúcar do leite. Então muita gente tem intolerância à lactose. E essa lactose a gente consegue, através de enzimas que nós colocamos no leite enquanto ele descansa, quebrar esse açúcar em 2 outros açúcares, a galactose e também a glicose. E as pessoas não são intolerantes a esse tipo de açúcar. Então, uma coisa é a lactose. Outra coisa é o leite A2. Então, a proteína do leite, ela na grande maioria sua, é formada pela caseína, que é a maior proteína do leite. Não estou mais falando de açúcar, estou falando da caseína agora, né? Que é a proteína. E essa proteína, ela tem a caseína A1A1, A1A2 ou A2A2. Mas como é que você sabe isso? Não tem como saber olhando para o leite. Você tem que fazer análise genômica no animal. Então, é a vaca que produz um leite que só produz através dessa caseína. A nossa mãe, por exemplo, só produz leite A2A2.
Cabra, quase na totalidade, a 2-2. Búfalo também. No holandês, houve uma divergência e por algum momento se perdeu isso. Então, hoje, como é que a gente produz leite a 2-2? Não é possível produzir leite a 2-2. Você tem que produzir um animal, genomicamente, que ele já nasce com isso, que tem a capacidade. O que ajuda o A2A2? Ela ajuda, ela é de mais fácil digestão. Então, aquela pessoa que às vezes tomava, ele fala, eu tomo leite e fica empanzinadinha. Na sua grande maioria, toma o leite A2A2, ele tem uma digestão mais fácil. E aí ele não tem essa dor, essa intolerância não é intolerância à lactose, intolerância à digestão. Então, hoje, a gente tem ferramentas para as pessoas que tinham alguma dificuldade de digerir. Né? Então, tem o leite A2A2, sem lactose, leite adensado com proteínas, que é para academia. Né? Então, eu acho que é mais uma maneira da gente atingir o mercado e dizer, cara, nós temos um produto aqui diferenciado para você que tem alguma dificuldade de digestão. Isso é o produtor de leite fazendo um movimento para a cadeia. Eu entendo dessa forma. Assim. E, na verdade, quando a gente fala o leite sem lactose, na verdade é o leite com lactase, né? Que é a enzima que você bota, porque que a pessoa não tem a enzima para quebrar a lactose. E aí. E a lactase... Não é que você vai lá no leite e tira, né? Você coloca. Não, na realidade, essa enzima que a gente coloca, ela quebra a molécula de lactose em duas outras moléculas diferentes. Que é a glicose, que a gente toma açúcar todo dia e nós não temos intolerância. Não tem problema, né? Você não vai ter Por isso é que as pessoas, quando tomam leite sem lactose, você vai perceber, eles vão falar, o leite está mais doce. Mas falou que tinha tirado o açúcar, mas é que agora a glicose, nossa língua, nossas papilas são mais acostumadas. A gente percebe a glicose aí dentro de uma forma mais acentuada. Pode ser todo leite sem lactose, independente da marca. Você vai tomar, você vai falar, ele é mais doce. Cara, ninguém colocou nada lá. Simplesmente a forma que o açúcar está lá é mais percebível pela nossa boca. É isso aí, legal. Bem explicada a diferença. Aliás, sua pergunta foi muito boa, porque deu uma... Não, é bom porque o pessoal às vezes não vê lá na prateleira e não sabe ver a diferença. E podia falar aqui da onde que ocorre essa trans, mas não é a ideia nossa, é falar de uma E na verdade aqui nós temos o A2 é sem lactose também. Né? Aí você tem os dois aí. Tem os dois. Esse aqui, por exemplo, além de ser de fácil digestão, ele não tem o problema da intolerância. Então, o que a gente faz? Nós vamos criando produtos para nichos de mercado. Cara, isso é normal, né? Eu acho que faz parte da inovação, né? Acho que isso. Não, e mostra uma preocupação com o consumidor. Exato. Para a gente dar mais oportunidade para quem pode, né? Eu acho que é isso daí. Porque ao invés de você fazer... Você está dando a oportunidade de quem não pode consumir leite, consumir. Ou seja, esse cara que não pode, ele precisa. E o crescimento de venda do sem lactose é assustador. Né? Como as pessoas procuram. E o A2A2 também está numa rampa. Eu quero que a cadeia cresça na mesma velocidade que a gente cresce a nossa venda do A2A2. Então, assim, parece-me que o agronegócio da cadeia leiteira achou uma ferramenta de atender a demanda. Porque a demanda eu quero tomar leite, mas eu tenho intolerância à lactose, então toma sem lactose. Eu quero tomar leite, mas eu me sinto meio... Cara, tomo A2A2. Então a gente vai tentando ajustar para poder atender o que o mercado... Que é aquilo que a gente conversava anteriormente. Nós, como produtor, nós não podemos se apaixonar só pelo que a gente faz. Sim. Nós temos que se apaixonar pelo que o cliente precisa. E ele quer pagar por aquilo. É duro ouvir isso, é duro. Mas eu não estou falando que a gente não tem que se apaixonar pela vaca. Eu estou dizendo assim, cara, não adianta eu querer produzir um leite extremamente gordo se eu vou vender ele e ninguém quer comprar um leite gordo. Agora, esse leite gordo eu vendo para alguém que faz creme, porque o cara vai tirar. Então, assim, nós precisamos saber para onde é que a gente quer. Estratégia. Isso é questão de até em qualquer tipo de empresa, empresário que... quando ele se apaixona demais pela solução dele e para de fazer pergunta, ele tá morto. Exatamente. É por isso que eu falo. Você não pode ter paixão no agronegócio. Você não deve fazer necessariamente o que você gosta. Tem que fazer o que quem consome gosta. Exato. Porque é ali que vai estar o seu ponto final da cadeia. Exato. É por aquilo ali que ele paga, né? Resolver a dor. Isso eu vejo muito em consultores, sabe? Puxando uma conversa, talvez pode não ter nada a ver, mas vocês me cortam aí. Às vezes o consultor chega na propriedade e quer resolver um problema que eu nem sabia que eu tinha. E o que eu tenho, que eu chamei ele por causa daquela minha dor, ele falou, não, isso eu não resolvo, eu resolvo aquele outro. Ele falou, cara, na boa, bicho, isso aqui tá me matando. Você tem que me ajudar nisso aqui primeiro, porque você quer... abrir mais uma coisa, nossa. Então, assim, às vezes a gente quer resolver. Ele tá gerando mais problema do que resolvendo problema. Eu falo o seguinte, às vezes, tem gente que... Aí nós vamos lá naquela conversa que você falou lá no começo do veterinário que não quer lavar a latinha, não quer lavar o balde, nem nada.
O consultor, muitas vezes, ele tem uma posição extremamente confortável. Porque ele chega lá e fala, não, você tem que fazer isso aqui, a dor sua não importa, o que importa é o que eu estou vendo. Faz isso. Se der certo, o mérito é meu. Se der errado, foi você que não fez o que eu mandei. Né? Exatamente. Daí, a posição é fácil. É né? muito mais. Agora, se você for inteligente, o que você faz? Você conversa com quem faz, convence ele de que é bom para ele e ele vai fazer. Porque o que mata muitas vezes o profissional da nossa área é não se relacionar com, eu vou usar o termo peão, com o peão e ir através aqui. Ele te mata na primeira. É aquilo que eu falei, ou ele é seu companheiro de time, porque você vai ter que sair da trincheira, porque é ele que vai ficar lá. Ele que vai ficar lá. Se você não entender isso, e o Bernardinho fala muito bem isso, num time, o jogador tem que ver no técnico algo que inspira. E o técnico tem que ser um cara que fala, eu tenho orgulho do que eu tô levando. Cara, se você não tiver orgulho do seu time, esquece, não vai funcionar. Falando nesse assunto, vamos entrar nisso daí que é interessante. Como é que você que está aí, se especializou muito nessa questão de liderança, pessoas. Para quem está nos ouvindo aqui, Sérgio, como é que você faz isso? Como é que você leva como é que eu consigo, por exemplo, eu estou lá na minha fazenda e não estou tendo sucesso com o meu time. Como é que eu mudo? Como é que eu começo? Por onde eu dou o primeiro passo? Olha, tem um pensamento que eu carrego comigo que ele é bem impactante, sabe? Inclusive é um pensamento do apóstolo, de Cristo. Ele fala o seguinte, você tem que ser pronto, sempre pronto para ouvir e muitas das vezes atrasado no falar. Porque a maior parte das pessoas que te procuram, elas não querem a solução, elas querem apenas ser ouvida. E a gente na liderança imagina que você como líder tem que saber tudo da resposta. Não! Às vezes o que a pessoa quer é apenas que você pare e dedique um momento de qualidade para ela. Ela só quer contar o que ela está passando. Ela nem quer que você dê a sua opinião naquilo. Ela só quer ser ouvida. Então a primeira coisa que eu diria é dedique tempo para o seu time. Se você não tem tempo para o seu time, não vai funcionar. E eu digo tempo de qualidade, não é aquele tempo que você está falando comigo, digitando no computador, falando no celular, falando com a esposa, falando com o filho. Não, vai falando enquanto eu vou passando o e-mail. Cara, isso não é tempo. Então, assim, eu procuro nunca que eu vou falar com alguém ter mais alguma coisa fazendo ao mesmo tempo. Então, se o meu celular toca, lógico que eu vou olhar. Se é minha esposa, eu atendo sempre. Porque eu aprendi com o seu Laíra essa história, eu vou contar ela daqui a pouquinho. É muito boa essa história. Mas, assim, tirando isso, cara, se eu dediquei um tempo para estar aqui, meu celular vai tocar e a mensagem vai ficar ali. Então, a gente tem que ter um tempo de qualidade. Esse é o primeiro ponto. As pessoas precisam ser ouvidas. E a gente tem mania de querer falar. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que mudou a minha vida é assim, eu estou aqui hoje, mas eu continuo lendo, estudando todo dia, participo, conheço, faço conexão. Porque o líder, quando para de aprender, ele deveria ter a hombridade de parar de liderar. Porque a liderança muda todo dia. Nós estamos diante de uma juventude hoje muito diferente de 20 anos atrás. O líder de 20 anos atrás, se ele não mudou, ele quebra agora. E não é problema a geração, é que você, líder, tem que ser flexível. Então, assim, toda vez que você resolver parar de aprender, tenha coragem de parar de liderar. Vai cuidar só das suas coisas e boa. Então, essa é uma outra coisa. Então, todo dia a gente está tentando fazer coisas novas. E a coisa que mais pega para mim, sabe, é assim, quando eu converso com uma pessoa e ela diga para mim assim, eu falo, e aí, o que você aprendeu nesses últimos 30 dias de novo na sua carreira? O cara fala, cara, não aprendi nada. Eu digo, cara, e o que você acha disso? Cara, para mim tá tudo bom. Eu acho que eu já cheguei num ponto que eu não preciso aprender mais. Então, o cara que, além de não aprender nada de novo nos últimos 30 dias, ainda acha que aquilo não tem impacto, essa é a coisa que mais me assusta. Porque esse cara não percebeu que todo mundo está caminhando. Se você não aprendeu nada, você está ficando para trás. E aí imagine que eu estou no seu time de quem está ficando para trás. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar para trás. Então, assim, eu acho que montar time precisa ter paixão por pessoas, paixão por ouvir, paixão por aprender. E a última grande paixão por dividir o que você aprende. Porque a pior coisa no ser humano é ele ser um poço de conhecimento e morrer com aquilo. Para que serve aquilo? Para nada. Encher o HD à toa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o bom líder hoje é o cara que divide um conhecimento sobre economia, um conhecimento sobre finança, um conhecimento sobre educação de filho. Cara, eu não estou dizendo que você tem que dividir só coisa técnica, não. A boa liderança, ela prepara o cara para a vida. E com isso ele vem trabalhar com você e dá um bom trabalho.
Então, se você tem uma boa formação familiar, valores, fale sobre isso também. Se ele te pedir, lógico. Óbvio. Né? Ninguém vai intrometer lá na vida pessoal, né? Embora às vezes é engraçado, né? Ser como liderança numa fazenda, né? Que a gente tem frente de laranja, que é bastante funcionário, muitas vezes você tem que ser psicólogo, médico, doutor, delegado, tem de tudo. Você precisa ouvir as pessoas e tentar fazer o melhor encaminhamento que é cabível. Às vezes é indicar um psicólogo, um médico, cara, procura um advogado, porque a gente tem problemas, né? Então, assim, a nossa função não é ter a resposta, mas é poder estar junto, né? E isso aconteceu comigo numa época da vida que eu precisei muito, e eu tive o amparo de um cara que marcou a minha vida, que foi o seu Lair. Sabe? Quando eu mais precisei de alguém, eu estava longe dos meus pais, e ele simplesmente sentou na mesa e falou assim: fica tranquilo, o que você precisar, eu tô aqui, conte comigo e com a minha família. E aquilo, falou, cara, esse cara é diferente. Esse cara não tá preocupado se eu tô tirando mais leite ou menos leite da vaca. Ele tá preocupado com os meus filhos. Esse cara é o cara que te conecta. É isso que você, como líder, tem que fazer. Você não pode se preocupar só com a entrega profissional. Você tem que se preocupar com a saúde emocional, com a saúde financeira do cara. Porque, cara, pensa uma coisa ruim, é você trabalhar 10 anos com um cara, ele chegou do seu lado sem saber nada, sem ter nada, ele sai depois de 10 anos do seu lado sem saber nada. Cara, você não fez nada para a vida desse cara, você é tão ruim quanto ele. Então é legal quando alguém chega na sua empresa com uma bicicleta, depois de alguns anos ele compra uma mobilete, aí ele namora, noiva, casa, compra uma moto, compra um carro, compra uma casa financiada, e lá no final da vida ele fala, cara, tô pedindo conta porque agora eu aposentei, vou morar na casa que eu comprei aqui. Cara, aconteceu recentemente comigo lá, 2 meninas que a gente demitiu. As 2 meninas trabalharam 22 anos comigo. Na verdade, eu digo que eu trabalhei com elas, né? Porque elas é que estavam na linha de frente. E elas, em 2 meninas, compraram uma casa, levaram os pais para morar na cidade. É um orgulho você ver um negócio desse. Então, quando as pessoas crescem na visão delas, para elas, a sua empresa cresce. A ideia de que a empresa tem que crescer em detrimento do funcionário que tem que ser miserável, isso não se sustenta. Se eu não cresço na Colorado, a Colorado não vai crescer na minha liderança. Sim. Então eu sou um exemplo de... Eu tive todas as oportunidades, aproveitei muitas delas, perdi outras, o que faz parte da vida, né? Eu prefiro ter orgulho de falar, cara, e se eu tentei e deu errado, do que falar, cara, se eu tivesse tentado, que cara, eu tentei de tudo. E continuo tentando, estou aqui tentando falar um pouco com as pessoas que estão nos assistindo, alguma coisa que funciona da maneira que a gente pensa na nossa empresa. Perfeito. Muito bom. Porque isso é uma dificuldade, né, Sérgio? Às vezes a pessoa não consegue fazer isso, essa questão da... E se ele não tem essa capacidade, contrata alguém que tenha essa capacidade, né? Não tenha... bem observado. Porque às vezes muitos líderes, donos de fazenda, falam, não, mas eu não posso falar que eu não sei, né? É uma bobeira. Vai lá, contrata um cara que é melhor que você naquilo e deixa ele fazer por você. E vocês tocaram num ponto muito delicado, né? De conectar pessoas, né? E eu venho estudando bastante isso e às vezes eu até discuto com o nosso time de gerentes, né? Uma das coisas que mais conectam as pessoas é você ter coragem de assumir o que você não sabe, ou seja, é você colocar suas deficiências, não para ficar mendigando coisa, mas dizer, cara, isso aqui eu não sei, talvez você saiba me falar. Isso conecta demais as pessoas. Então, quando um dono de fazenda, um gerente não tem a coragem de dizer, cara, eu não sei, mas eu vou procurar quem sabe, vou trazer aqui alguém, que é o que a gente faz, nós temos treinamentos constantes lá dentro da nossa fazenda e nós temos pessoas de fora. Né? Eu saio para fazer consultoria fora, mas eu trago pessoas de fora porque é bacana você ouvir assunto de vários ângulos. Sem dúvida. Acho que isso oxigena o time. Então, assim, ter essa coragem de dizer, cara, isso eu não sei, mas eu vou estudar, posso trazer na próxima semana, vou consultar alguém que sabe. Isso é só para gente grande. Exato. Você pode ter os maiores líderes e CEOs da vida, eles têm o quê? Pessoas melhores do que ele do seu lado em algum assunto. Exatamente. Tem um determinado assunto que você domina, os outros você não domina, pega os melhores e coloca do seu lado. Então você vai ter um baita time, né? Agora, eu quero saber por que sempre atende o telefone da esposa. Essa história é muito boa, muito boa. Né? Eu tive o prazer de trabalhar por mais de 20 anos com o seu Lair e o seu Lair tinha uma coisa muito legal. Lair Antônio de Souza, um cara apaixonado por vaca, apaixonado por pessoas, mas apaixonado por números.
E ele ia todo sábado e domingo, ele voltava para São Paulo, porque ele ia todo final de semana na fazenda. Ele só voltava para São Paulo depois do almoço, não porque ele queria almoçar na fazenda, mas que nós íamos fechar o leite do meio-dia, ele queria ver o relatório, e ele ia lá para fechar o relatório. E quando começou a surgir telefone, a minha esposa às vezes me ligava no domingo que eu estava lá com ele, porque ele gostava muito de discutir, porque ele vinha na sexta à tarde, ficava sábado, domingo, e a gente tinha nossas reuniões, né? E aí ele percebia que várias vezes meu telefone tocava e meus filhos eram pequenos e eu não atendia. Ele falou, vou te falar uma coisa. Você nunca mais... E eu conto isso para todo lugar que eu vou, porque marcou a minha vida. Ele falou assim, ó, quando você estiver comigo e o seu telefone tocar e você olhar e for sua esposa, você nunca deixa de atender. Ela vai te ligar para alguma coisa que é importante. Ela não vai te ligar para fazer um convitinho para ir para o shopping. Ela vai te ligar, então você atenda. Porém, no dia que você tiver com a sua esposa que eu te ligar, você vai fazer a mesma coisa, porque eu só vou te ligar se for necessário. No dia que eu te ligar, você atenda também. Então, hoje eu tenho muito isso comigo. A minha mulher eu nunca deixo de atender e quando ligo o patrão ou alguma... eu atendo, né? Diferente da gente estar aqui, que agora não estou nem com o celular, mas assim. Então isso ele marcou muito para ele. Ele falou assim, cara, coloca uma coisa na sua vida. A pessoa mais importante vai ser sempre a sua esposa. É para ela que você vai viver o resto da sua vida. Eu vou passar, mas a sua família não. Então, assim, nunca deixe de atender seu pai. Quando ele diz esposa, é a maneira de dizer, né? Sim, assim, família. Desde que você combine que não é para ligar para ficar fazendo Sim. conversando. Então, eu gosto muito dessa história dele. Eu conto isso pros filhos dele. Eu falo, seu pai me ensinou uma coisa. Então, às vezes eu tô com o Beto, a minha esposa liga. Eu falo, Beto, seu pai me ensinou uma coisa. A minha esposa tem que atender sempre. Tô obedecendo quem mandou isso aqui. Então, pronto. Faz sentido. É muito... óbvio, né? Que você falou, não vai ligar à toa. E a pessoa que tá junto com você sabe também que você tá ali, então só vai. Se tiver alguma coisa urgente para falar. Lembra que nós falamos que qualidade de tempo e dedicação é importante. Então, se você tá ali toda hora falando com o seu Laírna, toda hora me liga, meus primos, meus cunhados, chama. Não, pera lá, e você atende todo. Eu falei, isso aí virou uma bagunça, né? E não, né? Então, eu sempre fui bem serviço e me ajudou. Qualquer hora você podia ligar pro Sérgio assim, só para chamar para ir pro shopping, só pra gente ver como é que ele vai fazer, né? Aí eu vou ficar bravo. Vai nada. Se não, claro, pois não, pode deixar. Tô chegando, já resolvo. Tô chegando, isso eu vou resolver logo. Pode deixar. Muito bom. Ô, Sérgio, você aí, nós falamos bastante da pecuária leiteira e você assumiu a direção do grupo como um todo, né, lá da Colorado. Como é que tá a questão da laranja? Muito bom. A laranja está passando, nós estamos aqui em 2026, talvez passando mais uma grande crise, né? Por causa de preço. Que talvez tenha alguma coisa familiar com o leite, né? Você vê, nós pegamos esse ano uma situação onde a laranja estava ruim de preço, o leite ruim de preço. Foi a primeira vez que eu vi isso, porque lá sempre foi assim, né? Quando o leite estava mal, a laranja estava bem, a gente... E agora, esse ano, pegou as duas coisas, o leite começou a subir, a gente acredita. Então, a laranja tem dois grandes problemas atualmente, né? O greening, né? Que é uma doença que mata a planta, né? Ou pelo menos faz com que ela derrube os frutos. E também a questão de preço. Mas no nosso caso lá, olhando para o mercado, o nosso problema ainda era produtividade. Nós ainda precisamos evoluir muito nas nossas fazendas de produtividade. Enquanto muitos colegas aí trabalham acima de 1.000 caixas de laranja por hectare, nós produzimos menos de 800. Então, há uma defasagem. Se você olhar o que eu estou dizendo e olhar lá a produtividade do leite, concorda que é o mesmo problema? Se você não tem eficiência, você não compete. Sim. Então, hoje, o problema da laranja é, além da questão de preço do greening, se você não tem uma fazenda eficiente em produzir caixas por hectare ou caixas por árvore, seja lá o que for, você está fora do negócio. Então, assim, é um mercado que está crescendo. E aí, há 3 anos, quando eu assumi a coordenação da parte de estratégia, gestão das fazendas, nós nos preocupamos, já nós sabíamos que parte dos nossos pomares estavam comprometidos com greening, nós íamos ter que formar pomares novos. E lá nós estamos criando e colocando muito dinheiro e muito amor, porque nós vamos ter que transformar o nosso pátio de laranja. O greening não vai sair daqui tão fácil, mas nós temos que ter pomares com o mínimo de infestação possível. E com isso, nós estamos aí com 3 anos com pomares, enquanto a gente tinha 35% de infecção nos pomares quando a gente começou, hoje nós temos pomar com 1%, meio, menos de 2%. Isso é sobrevida. Então, assim, eu vejo uma luz no final do túnel, acho que a laranja vai recuperar. E tudo que sobe muito rápido, cai muito rápido. Se for o que aconteceu com a laranja. Nós vendemos laranja o ano passado a R$100 a caixa. Esse número é impossível do consumidor pagar o suco que vai fazer com essa laranja. É muito caro.
que acaba acontecendo? O consumidor muda o hábito. O que aconteceu esse ano? O consumidor não quis pagar aquilo, comprou laranja, fez um estoque de produtos que até então estava armazenado, qualquer laranja fazia suco. Ou esse ano só se faz de laranja boa, laranja muito docinha, o preço está lá embaixo, por quê? Os caras estavam abarrotados de suco lá atrás, né? E agora o consumidor, tá caro, vou comprar outra coisa. Então agora, devagar, a demanda está retomando. Existem umas forças muito grandes na laranja, maior que no leite. Tá. Forças enormes nesse mercado, né? Mas também é menos gente produzindo, né? É 4 grandes forças, né? No mundo. No mundo. Então, assim, é um mercado extremamente unilateral. Ô Sérgio, como é que acaba com esse green? Você muda a variedade ou é tratamento mesmo? Não tem como acabar com ele. Ou diminuir. Você tem que cuidar do psilídeo, que é como se fosse um pernilongo, mas não é. É uma borboletinha que ela pica a árvore e ela transmite ele de várias formas. Então o que a gente faz é o controle do vetor. Como se a gente cuidasse dos carrapatos para não transmitir a tristeza, sabe? Tá. O que você faz é estudos, e está se investindo muito dinheiro, o governo de São Paulo e muitos governos, né? Para que surja alguma planta menos sensível. Tá. Ou então um pouco mais resistente. Mas o que a gente faz hoje é pulverizar para que a gente não tenha várias picadas no mesmo pé. A gente cuida muito disso para ver se a gente tem um pomar, porque se ele pica o pezinho, quando ele é muito novinho, ele não chega nem na fase adulta e você tem que arrancar e plantar outro. E custa muito caro. Então, assim... Isso é grave, sim. É caro, é um manejo. Para você ter ideia, nós pulverizávamos a cada 30 dias os pomares, depois passamos para 25, para 20, para 15, hoje estamos com 10. Imagine o custo disso, para você não ter a praga invadindo o seu pomar. Então, e hoje pomares em formação se pulveriza a cada 7 dias. Pelo amor de Deus. Então, é uma pressão enorme de gente, máquina, trator, né? Tá aqui a Jato, que é um ótimo parceiro de vocês e da laranja, né? Nós temos equipamento deles, a nossa fazenda para pulverização. Então, assim, é um trabalho danado. Então, a laranja passa por isso daí, mas a laranja passa também, no nosso caso, por uma estruturação de gestão, de amadurecimento dos times, de diminuição de turnover, de valorização do porquê que eu pulverizo. Por que eu tenho que fazer bem feito? Sabe aquela conversa? Sim. É a mesma. Mesma coisa. Ou seja, o grande detalhe da execução, ele está na força que a gente coloca na rotina diária. Ou seja, na força que a gente fala o porquê que nós temos que fazer certo todos os dias. Então a gestão ela é muito embasada nessa capacidade da gente fazer certo todos os dias. E na laranja tem que ser um hábito, né? Tem que se tornar um hábito. Não adianta pulverizar hoje bem, amanhã mal, perdeu tudo. Você entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa, que é uma curiosidade. Você falou lá, você tem a caixa de laranja, custa, sei lá, R$100. O que uma caixa de laranja vira em suco de laranja? Só para tentar fazer talvez não seja a pessoa mais... Posso ser que eu vou falar algum número aqui, peço até desculpa aí, mas assim, eles falam talvez que você precisa aí de 12 a 15 laranjas para fazer um litro de suco, se for uma laranja boa, né? Eu sei que eles precisam de mais ou menos para a gente pensar, 1 tonelada de suco, ela precisa de, talvez, quando a laranja tá boa, 280 caixas de laranja para fazer 1 tonelada de suco concentrado. Atualmente, tem pomares ruins que usa 400 caixas de laranja para fazer a mesa. Essa laranja tem mais casca, tem menos suco. Então, veja, se chove mais, chove menos, né? É bem diferente, é uma diferença grande. Oscila muito. Você imagine para a indústria como isso é difícil também. Sem ela dúvida. compra 250 caixas, faz 1 tonelada. Daqui a pouco ela está tendo que comprar 400 para fazer a mesma tonelada de suco. Depende muito da quantidade de chuva. Porque quando chove muito, a laranja puxa muita água. Lembra que o suco é concentrado, você tem que evaporar a água. Então, o que é bom para a indústria? Comprar laranja quando está seco, porque ela compra quase o suco concentrado. Para nós que somos produtor, tomamos um ferro danado, porque nós vendemos uma laranjinha, tem suco para caramba, mas é desse tamanho. Para encher a caixa, às vezes vai 20%, 30% mais de laranja, e o valor da caixa é o mesmo. Olha como a ideia do produtor é uma e da indústria é outra. E ele vai ter mais suco, né? Ele vai ter, para ele é bom, para ele é bom. Ele é bom. Por isso é que os grandes empresários da laranja, eles têm as fazendas e a fábrica. Ele fala, vou ganhar dinheiro na laranja, na fazenda ou na fábrica? Então, acaba que os caras são bons nas duas coisas e ganham dinheiro, e aí exporta, e tem porto, e tem navio, e tem mercado. Né? São pessoas gigantes aí do mercado. E hoje, a Xandô, porque tem o leite lá, o suco Xandô.
Vocês Nós fazemos a nossa fábrica com a nossa laranja, então nós cuidamos disso, por exemplo, agora não tem mais laranja, a laranja acaba agora em janeiro, fevereiro. Nós temos que manter laranja no pé até abril, para que a gente vá colhendo as temporonas, que a gente tem temporão, para fazer um suco fresco, porque o nosso suco, ele não é um suco que fica armazenado na câmara fria e aí você invasa ele lá na frente. Nós temos que moer a laranja todo dia na Xandô. Então a gente tem que ter variedades que produzem em época diferente, tem um esquema de irrigação para ela florescer em época diferente, para ter laranja para atender a Xandô. Então assim, é um monte de coisa que o cara que não vive, ele fala, cara, suco é só guardar lá. Não é. Nós temos que ter laranja o ano inteiro, e no estado de São Paulo não chove o ano inteiro. Então nós temos que ter irrigação, tem que ter controle de florescimento, de variedades, né? Por isso é que o nosso suco muda de sabor durante o ano. Tá. Tem época que a laranja está mais doce, tem época que ela está mais um vermelho mais bonito. Se você valorizar produto de qualidade, independente de ser o nosso ou não, você tinha que valorizar um suco que muda, porque a laranja muda. Se a laranja muda e o suco não muda, o que está acontecendo? Esse Não é suco o está suco. guardado lá. Está e manipulando, esse suco está sendo manipulado. Então, o suco fresco, ele deveria ter uma época que o suco tá mais doce, uma cor mais bonita, porque a laranja muda. Pô, agora, tá vendo? A gente aprende, né, rapaz? Tenho uma marca de suco que eu tomo, e às vezes eu tomo ele, nossa, mas tá uma delícia, daí a pouco vem um gosto estranho, eu falo, mas o que aconteceu com esse suco? Às vezes muda a laranja, Mudou, né? Então, na realidade, ele não piorou, ele tá sendo honesto Ele comigo. tá sendo honesto, porque se ele batizar tudo, é possível. Hoje em dia tem uns caras excelentes, os caras põem açúcar, tirar, porque o brasileiro gosta de açúcar, o americano já não, né? Então assim, nós tentamos fazer o nosso natural sem nada. Então, se a laranja vem um pouco mais aguada, o nosso suco vai mais aguado. Se ela vem mais doce, nós não podemos tirar e nem pôr nada, porque o nosso é natural, você entendeu? Então são todas ideias interessantes, né? Você que tá ouvindo aí fala, cara, por que o suco, nossa, a cor não tá bonita? Cara, é real, não dá pra pôr cor? Dá, mas nós não queremos fazer isso. E é legal porque tem suco, um suco, uma outra marca, que eu olho, ele é sempre a mesma coisa. O sabor sempre é o mesmo, ele preserva. E esse que eu gosto mais, quando o sabor ele muda. Talvez você tá comprando um bom suco. Exato, agora eu sei, agora você me explicou. Agora é que eu não mudo pro outro mesmo. Não, eu prefiro tá certo. passar apertado pro outro. Muito legal. porque faz parte dela mesmo, do que você tá falando, da própria... É da sazonalidade, é igual você querer comer a alface igualzinho. Tem uma época que ela tá um pouco melhor, tá mais barata. É sazonalidade, né? Manga, cara, não tem jeito. Você entendeu? Uva, uma coisa, né? Mas o sabor aí foi bastante interessante. Essa aí eu aprendi uma nova. Agora a vaquinha de leite é toda vez igual, né? Tem que ser igual. Tem. Essa tem que ser. Mas se você muda também a alimentação, até tem, né? De mudança de alimentação, às vezes vai muito pro pasto, mais Talvez mude o teor de gordura, né? Tem mais fibra, menos fibra. E a gordura, ela dá um sabor todo diferente no leite, né? Por exemplo, quando o cara fala assim, meu leite tá com gosto ruim, o cara não percebe. Mas, na verdade, o gosto que ele tá falando é da gordura. É gordura, né? É da gordura, não é do leite. A gordura, ela com o tempo, ela vai mudando de sabor. Por isso é que o leite tem um prazo de validade, porque a gordura muda. Se você larga um leite num lugar muito iluminado, a gordura estraga um monte de vezes mais. Leite tem que ficar num lugar escuro. Ele é extremamente sensível à luz. Mais uma informação. Quando você vai no mercado, se você pudesse pegar o leite que está no lugar mais escuro, aquele vai ser o lá melhor no leite. fundo E da na prateleira. sua geladeira, coloque ele no lugar. Não coloque na porta, não é só por causa do calor. Ali tem claridade toda hora. Põe lá no fundinho, a hora que você quer, você pega. Faz todo sentido. A gordura, ela precisa de lugares escuros para não se deteriorar. Boa. Então, uma pergunta. E se vocês fizessem... É que aí você não vai mostrar o leite, mas... Exato, porque no nosso caso, nós queremos que o cara pegue lá e fale assim, nossa, tá com uma cara boa. A gente poderia vestir isso aqui, né, do sleeve, né, mas assim, no nosso caso, né, a gente... Porque também é visual para compra, Exato. né? Então, assim, é uma faca que pode te machucar, cortar. Mas tem muito leite que é totalmente fechado, né? Nós gostaríamos... Porque o cara tem que ver o colarinho, se tá cheio, né? A aparência. É porque você compra... É estratégia de marketing, né? Aí é marketing, aí é a venda mesmo. É o que eu tô falando, você tem que atender o consumidor, né? É o que ele precisa para poder comprar de você. Muito bom. Qual que é agora, já que você está lá à frente, que é... Vamos falar os números. Nós sabemos aí, a Xandô é mais ou menos 100 mil litros de leite dia. E o que é de laranja? E o que vocês, como Grupo Colorado,
planejam aí para... Hoje a Fazenda Colorado ela produz algo em torno de 100, 110 mil litros, né? Até então, a gente vende 80% disso como marca própria e nós temos os nossos parceiros que a gente vende alguma coisa, né? A gente não conseguia vender 100% do nosso leite com uma marca Xandô ainda. Esse ano, a coisa tá indo muito legal. A gente está caminhando para isso e nós estamos muito quente, porque para a gente aumentar a produção, primeiro eu tenho que começar a pôr o meu produto no mercado, né? Sim. Não que a gente não queira ter parceiros, mas assim, o valor agregado acaba sendo maior. Então assim, a gente há uma ideia de ampliar um pouco lá, cabe mais 500 vacas no leite lá ainda. Mas onde é que cabe essas 500 vacas no leite? Nós não temos barracão para pôr essas vacas, não temos galpão, nós vamos construir o galpão. Mas o fator limitante numa fazenda de leite é a sala de ordenha. E a nossa sala de ordenha, lá atrás o seu Lair projetou ela para 3 mil vacas em ordenha. Quando eu digo seu Lair, é ele com os filhos, a gente, mas assim, eu gosto de dar crédito pro cara que falou, porque um cara com mais, uma pessoa, né, falar cara até meio desmerecido do seu Lair, que foi um cara, uma pessoa muito boa. Um senhor com mais de 80 anos que faz um projeto desse, você tem que tirar o chapéu. Porque a maior parte das pessoas com 80 anos já falou, cara, toca que eu quero pescar. Então assim, e ele projetou um negócio que ele sabia mas ele falou, a sala de ordenha eu não posso errar. Então nós podemos aumentar em mais 500 vacas lá ainda, que daria aí mais 12, 15 mil litros de leite por dia, fácil. Porque se você falar, vamos arrancar essa ordenha e fazer outra, rapaz, eu acho que eu sou o primeiro a pedir demissão e vou embora, porque startar um projeto desse do nada de novo, cara, você imagina, não vamos ordenhar essas vacas, ali não dá mais para ordenhar, não tem como crescer a rotatória. Não tem como você ir ampliar. A paralela você ainda cresce, mas a rotatória, que é o nosso, que é o carrossel, não tem jeito. Então lá nós temos espaço para 500 vacas. Temos terra para 500 vacas? Temos. Um dos nossos limitantes é água. Água para beber. Água para beber. Então hoje nós estamos com essa barreirinha ali, nós estamos lutando com isso, porque nós estamos numa região que nós não estamos sob o aquífero Guarani, então água para beber para nós é um problema lá, na nossa fazenda. É um problema, porque não pode mexer nele, né? Mas o pessoal, que você ainda tira muita água, quem está em cima dele tira muito. Nós não estamos, teoricamente. Pode. Esse seria o nosso patamar, assim, fácil de a gente atender. 110 e para 120, 125 mil litros, talvez. Mas vocês conseguiriam absorver tudo com produtos de vocês? Talvez a gente continuaria mantendo os 80% ainda, né? A Xandô cresce todo dia, mas se a gente crescer a produção. Hoje nós estamos esperando a Xandô chegar perto para a gente dar um salto, até porque a água é um limitante para nós. Água de qualidade, né? Não é nem água para lavar o chão, é água para beber mesmo, né? Isso no leite. Na laranja, a gente está aí na casa dos 2 milhões e 800, 3 milhões de caixa. Nós precisaríamos chegar a 4 milhões para a gente suprir melhor a nossa fábrica. Porque nós temos que ser o maior fornecedor da nossa fábrica. E nós temos que ser o maior parceiro da nossa fábrica lá, que é do mesmo grupo. Então nós precisaríamos mirar, olhar aí para saltar. Nós já saltamos de 1.000 para 1.500, para 2.000, para 2.500. Estamos agora indo para 3 e nós precisamos chegar a 4 milhões de caixa. Para isso é que nós estamos plantando mais laranja e melhorando as pessoas. Porque não basta plantar laranja. Se você não tiver pessoas lá para cuidar, meu amigo, vai tudo embora de novo. Também, né? Laranja dura 18 anos, você tem que cuidar desde o viveiro, nós temos o viveiro, nós produzimos a nossa muda. Então hoje a gente trabalha na gestão no viveiro, na gestão na logística, na gestão do primeiro ano. Laranja só produz a primeira receita, vai vir no 4º ano. Você imagine 3 anos você pôr no dinheiro, pezinho por pezinho, aí vem uma doença como essa e todo o seu dinheiro foi embora. Então o produtor de laranja, ele tem que ser um cara respeitado, porque... E também, por outro lado, quem é funcionário, ou no meu caso, sou um colaborador, você tem que entregar o resultado. Então, nós estamos monitorando muito de perto. Aqueles pomares velhos, nós já sabemos que tem doença, nós não vamos curar, nós vamos conviver enquanto ele estiver pagando a conta, nós precisamos pedir para eles nos ajudar a pagar a conta desse que nós estamos plantando, ou seja, reinvestir o dinheiro. Tá. Então, muitas vezes, o produtor de laranja pega o próprio dinheiro que ele faz na laranja e põe na própria laranja. Então, às vezes, ele não consegue sacar esse dinheiro. Essa é uma verdade. Pelo menos nós que somos pequenos ainda dentro do tamanho dos produtores que tem aí no Brasil de 5, 10 milhões, 60 milhões de caixa, 70 milhões de caixa. Aí é outro nível. Né? É outro nível. Nós não chegamos lá, mas nós espelhamos nele. Sabe, eu tenho muita vontade de um dia ter o mesmo orgulho que eu tenho do leite que nós construímos, falar assim, a laranja hoje da Colorado também é uma referência, como a gente fez algo no leite que mostrou que a gente estava no caminho certo. Não que a gente seja uma referência, mas que a gente é muito consultado pelas pessoas que falam, cara, o que vocês fizeram aí?
Na laranja, nós ainda consultamos dos outros, estamos aprendendo. Mas isso não tem nenhum problema. Faz parte da humildade a gente aprender com quem já fez antes que a gente, que está nesse caminho aí. Então, a Colorado está indo para esse caminho. Vamos aprender com quem faz bem feito. E a laranja é tudo... eu não sei se você falou ou não, mas essa produção sua é 100% verticalizada por Vai vocês. tudo para a fábrica, salvo uma exceção quando vem um cara do mercado que quer pagar R$30 a mais na caixa, aí nós vendemos, porque nós precisamos ganhar dinheiro. Tá. Entendeu? Mas esse ano esse cara nem existe. Laranja tá tão barato que nem esse cara quer. Pra você ter ideia, essa mesma caixa de laranja que eu falei a 100 no ano passado, ela tá sendo vendida agora a R$30. Vocês acham que leite é ruim? Sim. Imagine uma coisa de 1/3 de valor. É abaixo do valor de custo. Para nós, pode ser que tenha alguém que produza tanto que com 30 ganha, mas na nossa realidade é muito difícil. Mas a gente acha que esse mercado também vai reagir, nós estamos confiantes aí, e nós temos uma reunião com o nosso pessoal, e eu coloquei esses dados para o meu time, porque é importante a pessoa entender onde é que ele está trabalhando. Falou, essa é a nossa dificuldade. Você vai pedir demissão amanhã, só porque eu te contei que esse é o nosso problema, você vai me ajudar, e eu vou te ajudar a gente a resolver isso. Cara, foi uma reunião fantástica. As pessoas saíram motivadas, falaram, cara, deixa com a gente, nós vamos fazer isso aí, nós vamos economizar onde que pode, vamos ganhar dinheiro no que pode, vamos aumentar a produtividade. É assim que você motiva, não é escondendo nada de ninguém. Pelo menos eu sempre fui muito aberto com isso. É a minha maneira de jogar, Tá certo. sendo honesto. Cara, nós esse ano estamos querendo empatar, se empatar nós já vamos comemorar. Que tá difícil se esse preço não melhorar. Então, isso é uma coisa impressionante, né? Que você fala, se empatar, nós vamos comemorar. É complicado. Com capital em cima O investimento é altíssimo, né? Agora você tem que olhar, talvez nos últimos 5 anos, né? O ano passado, todo mundo ganhou dinheiro com laranja, um absurdo. Então, se você olhar, somar o ano passado com isso, nós estamos bem. Mas esse ano, o jogo tá duro de jogar, pelo menos para nós. É o que fala, né? O que o Rodrigo foi o que passou aqui com a gente lá do que planta milho, ele falou, cara, o agricultor que fica pulando de galho a cada hora fazer uma cultura, ele não consegue ter ou ele faz alguma coisa que ele... ele só pega a hora. Você imagine isso que eu te contei, se nesse ano que a coisa tá difícil, a gente parar de cuidar das plantas novas que nós plantamos, o ano que vem laranja vai ter preço. O que vai acontecer? O meu pomar vai estar todo contaminado, perdi de novo. Então, cara, você tem que ter estômago. E a palavra é ter estômago, porque para você pegar algo que não está remunerando, mas você cuidar com o mesmo carinho, o mesmo investimento, pensando em algo a médio e longo prazo. Não dá para ser estratégia de um ano para o outro. Cara, tem que ter juízo também. A hora que tiver o dinheiro, gestão, não sai gastando que nem doido, né? Gestão de custo. Depois não paga. Aí depois, no outro ano, fica complicado. Porque isso faz parte do agronegócio, né? Ele vai para lá e para cá. Sérgio, e você, como você falou que você dá as consultorias fora aí também, né? O que o Sérgio faz fora do... Na realidade, né, eu sou funcionário do grupo, então eu trabalho de semana normal, né? Então, às vezes de sábado, domingo, à noite, durante as minhas férias. Eu gosto, porque isso é o que me mantém vivo, sabe? Então, eu gosto muito de ir em fazenda, independente do que ela é, para falar sobre gente. Tá. Como engajar as pessoas, e hoje eu uso uma palavra que eu aprendi lá com o nosso gerente do RH, o Ivan, nós chamamos de engajamento visível. Porque todo mundo fala sobre engajamento, mas eu quero me dar um exemplo do engajamento visível. Eu posso contar uma história para vocês de ontem que aconteceu comigo, e eu divulguei isso lá na fazenda, porque para mim aquilo foi engajamento visível, que eu acho que é isso que é bonito da gente ver. Então assim como a disciplina é para mim a coisa mais importante da execução, quando eu vou num lugar e o cara me fala assim, você vem aqui dar uma olhada, tal, eu vou lá e falo, cara, isso aqui é o projeto da execução. Aí o cara fala, hoje é final de semana, hoje não dá para limpar o corpo, Sérgio, hoje não dá. Mas cadê a disciplina desse negócio aqui? Então, assim, a minha ideia é de mostrar para as pessoas, cara, se você quer ter uma boa execução, a primeira coisa é foque na disciplina. As pessoas precisam fazer certo todos os dias, independente se está chovendo, se está frio, se é feriado. Então. E a outra coisa agora que eu gosto muito é conversar com o time e ver, cara, esse time não está motivado. Além de não estar motivado, não está engajado. Aí um time desmotivado, não engajado, que não executa, o cara fala, e aí, o que você acha? Eu falo, cara, você mudava de ramo. Mas como mudar de ramo? Cara, o ramo seu, não é da sua propriedade. Você está fazendo as coisas erradas. Você deveria começar a ir lá ver com o seu time, porque você está querendo liderar pelo grito e não vai funcionar. Você vai ter que mudar a sua estratégia. Porque as pessoas se enganam achando que liderança é algo que você lê um livro e sabe. Não é.
Liderança, todo dia você aprende uma coisa nova, você tem que se adaptando, se ajustando, né? Então, assim, quando eu vou, o meu foco nunca é falar sobre veterinária, porque tem veterinário, mas muito melhor que eu em qualquer área, casco, reprodução, mastite, nutrição. Cara, o que eu gosto e que eu acho que é o que mais impacta a fazenda são as pessoas. Então é lá que eu gosto de ir fazer, faço palestra do treinamento, faço treinamento para o nosso time na fazenda, recebo gente de lá e a gente conversa abertamente. Esse é o meu nicho de mercado, é ali que eu me sinto realmente realizado. Quando eu divido pouco que eu fui apresentando e aprendendo durante a vida, e aprendi muito com o seu Lair, e ele sempre falava assim, tudo que você souber da nossa fazenda, compartilhe. Porque aquilo que você não compartilhar não serviu para quase nada. Perfeito. O seu Lair nunca escondeu as coisas que ele faz. Tanto é que eu tô aqui falando como a gente trabalha, que ele sempre falou assim, cara, nossas coisas dentro do possível, lógico, né? Ninguém vai falar estratégia de marketing, que eu também não sei, porque eu não sou do marketing. Mas assim, acho que a gente poder compartilhar o que a gente faz é a coisa. Então, quando alguém visita Colorado, os caras falam, bicho, que legal, você não escondeu nem aquela coisa que tá feio. Cara, essa é a nossa fazenda. Ela é real. Ela paga a conta. Nós fazemos dinheiro com leite e não leite com dinheiro. Às vezes as pessoas não entendem. Agora nós queremos fazer laranja virar dinheiro e não pôr dinheiro para virar laranja, que ainda nós estamos numa curva difícil aí. Né? É interessante. E que a gente vê muito isso, né? Que essa questão da gestão, da liderança, e coloca muito também que você falou lá no começo de valores. E eu queria voltar nesse assunto. Você, como gestor, diretor lá, valor e cultura é inegociável de qualquer jeito? Você tocou num ponto bem legal. Eu só vou até terminar aquela conversa, assim, né? Você me perguntou sobre o que a gente faz fora, e nós temos também um grupo, né? Que é o Grupo Ser, que é eu, o Ricardo e o Valias, e nós estamos criando agora. Inclusive o Ricardo e o Valias já vieram aqui já. Nós estamos agora, no próximo mês, criando uma comunidade, crescer, e a nossa ideia é levar conhecimento para mais pessoas, né? Vão ser todas as aulas à noite, no dia que eu podia estar descansando, mas nós vamos estar fazendo lá, porque nós queremos impactar mais essa cadeia do agro. Então, é o nosso desafio, é o nosso novo projeto também de dividir conhecimento aí nessa área de liderança, né, e conectar. Mas, assim, a cultura, na realidade, sabe, Walter e Roberto, as pessoas às vezes se enganam. Eu tive o prazer de conhecer o MFCast, e eu vi a cultura aqui. Eu conheci seu pai. Fora daqui, aqui. E você pode ver aonde as pessoas estão na cultura. Porque a cultura, ela é criada e desenvolvida pela liderança. Não bastava seu pai ter um sonho, se vocês que são líderes que estão transformando isso aqui não fazer a cultura. Então, essa ideia que a cultura do dono aqui é que é essa. Não é do dono. Você não pode pôr culpa no dono. Isso aqui está sendo construído pelas lideranças que estão trabalhando. Então, a cultura que você tem aí na sua propriedade, ela é você que é responsável, não é o dono. O dono às vezes pode te ajudar mais ou te atrapalhar mais. Você tem que ter essa coisa de ver. E a cultura que a gente fala é o jeitão que as coisas são feitas. Eu gostaria de colocar uma frase a mais nisso aí. A cultura é aquilo que é feito quando nem você que é líder, nem o dono está olhando, porque aquilo é a cultura. Sim. Porque quando você faz uma roçagem bonita, quando o dono está na série, cara, você tem que manter aquilo bom, porque tem que ser bom. Você tem que cuidar com carinho dos animais, porque aquilo é bom para a vaca, é bom para a rentabilidade dela, para o bem-estar, e aquilo volta para a gente. Então, cultura é aquilo que você faz independente de onde você tá. Bom, só que para ter cultura você tem que ter valor. E assim, nós lá temos nossos valores, né, de família, como eu falei, confiança, compartilhar conhecimento e tal. Cara, a gente gosta muito, e toda reunião nossa lá, a gente deixa claro quais são os nossos valores. Parece que... Porque você tem que bater nisso aí. Tem que bater. Qual é a cultura? Quais são os valores? Tanto na agrícola, agora nós estamos forçando mais na pecuária, porque nós fomos muito para a agrícola nos últimos 3 anos, que era onde estava mais defasado. A gente chegou à lua e agora a gente está batendo forte também na pecuária de leite, para que as pessoas entendam. Se todo mundo não internalizar o que são valores e eles ficarem na parede, não vai servir para nada. Sim. Então a gente faz lá os levantamentos de clima, não para dar nota, não para dar aumento, nada disso. A gente faz para saber como é que a nossa liderança tá. E sempre a gente chega à conclusão, essa liderança dessa área tá deixando a desejar. Olha as respostas que vieram lá. Então assim, ter coragem de tomar esse feedback 360 é difícil.
Mas a gente precisa saber, porque se nós não se anteciparmos, as pessoas vão pedir demissão de nós. Não é da empresa, ninguém pede demissão da empresa. Aqui no MFCast vai pedir demissão é de vocês. Vão cansar de vocês se vocês não entregaram o resultado. Na fazenda é a mesma coisa. Exatamente. As pessoas se demitem do seu chefe, na grande maioria. Aí nós precisamos construir chefes não líderes, que saibam exatamente onde eles podem colocar o seu tempo, o seu valor. Agora, quando a gente contrata uma pessoa, nós estamos muito focados nisso, em contratar pessoas alinhadas com a nossa cultura. Porque o maior erro das empresas é que contratam pessoas que não tem nada a ver com a sua cultura. Depois nada quer forçar ela a chegar lá, né? Aí vai dar pau. Então hoje o nosso sistema de contratação de pessoas, a gente abre vaga, a gente faz seleção, faz um funil e fala, cara, esse cara é bom pra caramba, mas ele acha que pessoas não têm a mínima importância. Como é que esse cara pode ser o nosso gestor? Não vai dar certo. Então assim, acho que ter coragem de contratar um pouco mais lentamente, mas mais acertadamente, se é que existe essa palavra, faz uma diferença no seu turnover aí. Demora a contratar, não quer. Demite rápido e contrata devagar. Né? Mas que é o grande. Mas isso é uma coisa difícil, né? Porque até quando nós falamos com o Maciel, que ele falou assim, cara, todo CEO que ele já conversou, e ele falou assim: todo mundo é a mesma coisa. Demora para demitir. Ele falou assim, ninguém consegue fazer. Se a gente fala isso, mas teoria é difícil. boa, A teoria é uma coisa. E eu vou até compartilhar isso com vocês, que é a minha realidade, né? Recentemente nós demitimos uma pessoa e eu segurei essa pessoa por 90 dias lá. Porque eu acreditava, e aí é valor, eu acreditava que antes de você demitir, nós precisamos ter certeza que a nossa parte nós fizemos bem feito. E eu não tinha certeza que nós tínhamos feito a nossa parte. Entendi. Porque a partir do momento que você não preparou aquela pessoa, você não deu as oportunidades, você tem que ser lento. Então, assim, na realidade, os 90 dias que as pessoas acham que é porque nós demoramos por causa dele, na realidade é por causa de mim, da minha falha, da falha dos meus gerentes. Então, nós demos 90 dias para nós ter certeza. Cara, na realidade, a nossa parte nós fizemos. Então, agora eu estou muito tranquilo. Então, eu deito e durmo. Quando a gente define, fala, nossa parte nós fizemos bem feito. O problema é que muitas vezes você, como líder, não faz a sua parte, você acha que é sempre o cara que é ruim. Mas, na realidade, o cara é ruim porque sua liderança é ruim. Isso é Essa é a grande verdade. Preparou mal aquilo ali, né? Exato. Isso o Walter uma vez falou, a gente tem que ver, porque será que não é o erro nosso, né? Porque às vezes né? A gente mesmo, você contrata a pessoa, mas não direciona. E o cara fica perdido. Aí você fala, mas esse cara tá perdido, você não falou nada, né? Hoje é a maior dificuldade da liderança que a gente contrata as pessoas e não deixa claro para que elas foram contratadas. Ou seja, você não dá o alinhamento. O cara fala, para que eu vim aqui? Esses caras são os que a gente mais perde. Às vezes o cara é bom e você é que é ruim. Então, o alinhamento do que você espera para você falar, né, com que tamanho eu vou ser medido para você saber que regra que você vai usar contra mim, né? Sim. Então, assim, deixar claro para que o cara está sendo contratado é o item mais motivador que tem. Numa escala de 1 a 15, o cara saber de fato o porquê que ele foi contratado e o que ele precisa entregar é o fato mais motivador. Mais do que salário, mais do que qualquer outra coisa, é eu saber que eu fui contratado para essa empresa e a minha função é TI. E TI, eu preciso entregar esses relatórios, não, minha função é marketing. Às vezes a gente contrata o cara e fala assim, fica aí, vai vendo o que dá para fazer. Cara, isso mata. E nós fazemos isso. E é muito mais motivador, Se você quiser ir, pode ir, depois a gente corta, então, tá? Ele tá doidinho aqui. Eu preciso do banheiro, vai logo. Você viu, Thiago? Depois, se ficar ruim, você corta. Senão você deixa do jeito que tá. Deixa do jeito que tá. Tá bom? Eu posso continuar a conversa, Walter? Olha, vamos continuar que a conversa é boa aqui, né? Então vamos. Não, mas você sabe que é uma questão que é verdade. Depois o Walter senta aqui, depois ele volta atrás. Ele bota nada. Uma questão que eu queria te perguntar, Sérgio. A religião. Porque a gente fala muito no agronegócio que acreditar em Deus, porque o agro é uma bênção. É uma bênção ali, né? Então, aonde você vê também a importância da religião também introduzir isso de alguma maneira para os funcionários, para os colaboradores? Muito boa. Posso seguir aqui de boa? Pode. Não, legal. Pode seguir. Bacana. Na realidade, essa pergunta é fantástica. Olha, nós trabalhamos lá e eu acredito piamente isso, que não há necessidade do cara ter a religião que eu tenho. Eu, por exemplo, sou católico.
né? Acredito num Deus maravilhoso, porque é impossível a gente olhar para tudo isso de maravilhoso em volta de nós e não imaginar que teve alguém, alguma força que criou, né? Imagine que a gente parte lá de 2 células e daqui a pouco aquela célula vira meu fígado, vira meu olho. Você fala, cara, é impossível programar isso tudo num computador. Olha a beleza que é um ser humano. Então, eu acredito realmente num ser superior. Olha para a beleza que nós temos no mundo. Falo, cara, é impossível que isso aqui é só uma coincidência. Então, eu realmente acredito nisso. Bom, mas, como católico, nós temos lá uma igreja católica, e os donos da fazenda são católicos, mas nós temos uma igreja evangélica. Porque muitas das pessoas que trabalham com a gente é evangélica. Então, a gente tem 2 igrejas, 2 comunidades evangélicas dentro da nossa própria igreja. Então, assim, eu acredito muito que a grande virtude da liderança é tolerar o contraditório. Não estou falando de contraditório porque os caras são muito diferentes de mim. É só que naquilo que eu acredito, às vezes eles acreditam de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que tolerar o contraditório é uma das coisas mais bonitas num diálogo. Então, assim, eu faço muito bem isso, né? Eu componho a conversa com os protestantes, presbiterianos, de uma forma onde nós acreditamos em Deus e ele acredita de uma forma diferente da minha. Ele faz coisas diferentes do que eu faço. Mas a gente não tem esse problema. E eu acho que deve ser assim, sabe? Extremamente laico. A propriedade não pode permitir isso e não permitir aquilo. Então, lá entra padre. Nós paramos ele na portaria, desinfeta o sapato dele, ele vai lá fazer a missa. Quando chega o pastor, o pastor desinfeta o sapato dele, vai fazer a sua pastoral. E assim a gente vai, por exemplo. Como a gente está na zona rural, talvez a igreja, aqueles que o pessoal bate na porta da casa da gente no final de semana, lá é mais difícil, porque a portaria está muito longe. Então isso a gente não consegue, porque o cara não pode ir a pé durante a fazenda toda lá, né? Então, assim, algumas coisas dificultam. Mas, assim, eu acho que a gente tolerar é o caminho certo da sabedoria, sabe? Eu acredito que numa propriedade onde tolera esse contraditório, essa é a propriedade mais sábia. Porque, às vezes, o melhor colaborador, ele é evangélico. Às vezes o melhor colaborador é católico, às vezes o melhor colaborador inclusive a questão sexual, né? Qual que é a sua direção sexual. Cara, nós temos um monte de pessoas que têm orientações diferentes. Nós não deixamos de valorizar essas pessoas por isso. Então, assim, porque hoje é raro você pegar uma pessoa e falar, cara, eu só aceito pessoa assim, cara. Eu acho isso um absurdo. Na verdade, você tem que contratar pela competência e o caráter dela. Exato. Né? Então, a religião, para mim, exato. De orientação, de crença, religião. Agora, nós lá temos pessoas que são descrédulos, né, que não acreditam em nada. Cara, se o cara vai, beleza, se ele respeita a minha, eu aceito o seu contraditório, né? E às vezes eu sempre pergunto, qual é o vácuo que você vive? E o cara nunca consegue me responder. Cara, eu consigo dizer para ele, né? No que eu acredito, né? Eu acredito na evolução humana, mas eu acredito num criador. Mas o cara não é obrigado a concordar comigo. Agora, ele não pode zombar uns dos outros. Então, assim, o respeito aí já está nos valores, né? A minha liberdade vai até onde vai a sua. Então, assim, religião na nossa fazenda, ela é vista de uma maneira bem tranquila, sabe? As pessoas fazem as festas dele, nós fazemos as nossas. Agora, quando chega o final do ano, vai ter uma festa de confraternização. Os donos são católicos. Quem a gente chama para dar uma bênção? É um padre, ou a gente faz uma oração. Mas os evangélicos estão todos lá na nossa festa. E na hora da Ave Maria, se eles souberem, eles rezam, ninguém zomba, porque aí é valor, é o respeito do outro. Sabe? Exato. Assim, não temos muito... E aí tem que seguir aonde é o... E o lugar dele praticar a fé dele é dentro do espaço dele também, né? Ali é para trabalho, é para produção. Até por causa da segurança psicológica. Hoje se fala muito nisso, né? A gente tem que ter o cara precisa ter a válvula dele, né? De segurança psicológica. Uma propriedade que não dá liberdade para as pessoas nem ter as suas crenças. Aí você vai querer cobrar do cara isso? Não vai ter jeito, não vai entregar. Interessante que você ter a igreja lá dentro, a católica, é interessante isso, porque leva até lá, né? Para o pessoal tá. Vai, o pessoal se reúne, faz culto, eles fazem os aniversários, faz as coisas deles. Você voltou aqui do lado que eu nem vi. Foi muito rápido, né? Eu sou o The Flash. Rapaz, eu tava mais apertado que cintura de pamonha. Nossa senhora. Porque assim, né? Eu penso assim, quando você dá direito ao contraditório, não significa que eu vou concordar com ele, mas eu deixo a minha verdade um pouco mais flexível para que ele possa colocar dele. É apenas isso.
sabe? Eu não preciso concordar com você em tudo, mas eu posso aceitar a sua opinião e falar, cara, para mim é um pouco diferente, mas sem agredir. Então eu acho que essa flexibilidade que a gente tanto cobra na liderança, ela tem que existir na religião, na educação sexual, e a gente tem pessoas lá que não toleram muita coisa, mas assim, temos que tomar cuidado, porque os valores da empresa têm que estar acima dos seus. Exato. Você tá ali, você tem que obedecer aquele valor, né? Não tem jeito. Respeito. Ô Sérgio, passamos 1h40 aí já. Puxa, bacana, que legal. de papo. Tomara que tenha conversa boa, né? Foi boa. Eu quero que você pra gente tentar encerrar aqui, falar pra mim o seguinte. A gente falou de religião, valores e tudo mais. Falamos, que você falou lá no começo. Mas qual que é a importância que você enxerga na sua vida, na sua trajetória, em tudo que você construiu, de ter uma família, uma companheira do lado nessa trajetória? Rapaz, para mim isso é a base de tudo, né? Por incrível que pareça, e as pessoas, quando eu digo isso, eles não acreditam, né? Eu entrei na faculdade namorando. Eu namorei durante toda a faculdade. Eu noivei no final da faculdade, eu casei no final da faculdade, eu tive meus filhos com a minha mulher, né? Que tá aqui, a Ronilde, sempre me apoiou, sempre me desafiou, sempre me acorda para as coisas que... Então, assim, eu acho que esse olhar da família, o olhar da mulher, para mim foi muito importante. Eu não tô dizendo que uma pessoa só pode ter sucesso se ele for casado e ter filho, não é nada disso. Eu tô dizendo da minha história. Então, na minha história, o apoio que eu tive da minha mulher, que me ajuda, que vai comigo em vários eventos. Às vezes a gente trabalha a semana toda, saio sexta-noite, viajo 500 quilômetros para dar uma palestra no sábado de manhã, voltamos no domingo trabalhando. Porque ela vê, então assim, para mim, essa conexão que a gente cria, ela é muito importante. É como se eu tivesse ali um mar calmo onde eu possa ser eu mesmo e levar ali para minhas reflexões. Então, na minha vida isso fez uma diferença. Eu sou muito grato a Ronilde por ter me dado todo esse apoio de dizer, você precisa ir, então vai, eu vou segurar as pontas aqui com você, nos filhos, na educação dos filhos, né? Nessa fase que eu passei pro seu Lair, assim, eu trabalhava meses sem folgar um domingo, porque o seu Lair estava lá todo domingo e ele queria conversar. Mas aquilo me fez ser uma pessoa interessante, porque a pessoa interessante, ela é interessada pelo outro. Eu realmente queria saber o que é que o seu Lair queria com aquilo. Aquilo me moldou dentro dos meus princípios para poder... Quando eu peço um relatório hoje, eu olho. Porque eu odeio quando alguém me pede algo que eu faço e o cara põe na gaveta. Porque se é uma coisa que eu aprendi com o seu Lair, é que tudo que a gente pedia para ele dava um retorno. Tá bom, tá ruim, tá médio, mas ele olhava. Então assim, e a minha mulher acompanhou eu durante essa trajetória, né? Durante muita fase da minha vida, eu não tinha dinheiro nem carro na faculdade, eu guardava dinheiro para vir de trem, saía de Limeira para o interior, né? Que o nosso trem ia para Panorama. O dinheiro que eu tinha, do que o meu pai me dava, era para passagem de trem. Cara, viajava, era sofrido pra caramba. Mas assim, era a maneira que eu tinha para ir ver minha namorada, tal. Então assim, tudo na vida é muito sofrido. Só que isso faz com que a gente dê um valor imenso. Então hoje, quando eu conto as minhas histórias para os meus filhos, eles falam, pô, pai, hoje não é assim. Eu falei, olha, então valoriza o que você tem, né? Porque a dificuldade que a gente passou há 30 anos atrás... Né, eu cheguei na fazenda e eu tinha uma filha recém-nascida, eu não tinha carro, eu morava na fazenda. Nós ficávamos horas na rodoviária esperando a Kombi poder vir na cidade buscar a gente, na época do frio. Porque eu não tinha como, porque o ônibus não passava lá na fazenda. Eu não tinha carro, tinha recém-casado, né? Nós tínhamos uma filha novinha. E a gente ficava e a minha mulher nunca reclamou. Até empurrar a Kombi grávida, ela empurrou. Porque a Kombi esquentava, morria na rodovia. E a gente era a Kombi da fazenda, o carro que a gente tinha para fazer compra, né? Que a gente saía da cidade fazer compra. Então, assim, a nossa história é muito bonita, né? Uma história sofrida, que a gente tem que dar valor em quem ajudou a gente a construir. Sem dúvida. Muitas vezes, quando a gente atinge um grau que a gente chama de sucesso, que eu chamo de felicidade, a gente esquece de todo mundo que ficou para trás e a gente passa a valorizar outras coisas. Então, eu acho que valorizar quem construiu junto com você a sua trajetória, que eu chamo de gratidão, é a forma de eu me expressar como líder. Eu olho para trás, não vejo só a minha trajetória, vejo quem me apoiou nessa trajetória. E aí, sem dúvida, minha esposa, o seu Lair, os filhos dele e tantos funcionários bons que a Colorado tem e teve. Cara, eu só cheguei onde eu cheguei graças a essas pessoas. Sozinho, teria ficado pelo caminho rapidamente. Né? Muito bom, né, Walter? Rapaz, uma das melhores prosas que nós tivemos, que nós aprendemos de tudo quanto é coisa. Né? Bastante coisa. Foi de laranja, foi de leite, foi de gente.
de gente. Né, que é muito importante, porque hoje foi um tema bastante. Gostar de gente é importante. É o foco hoje para entregar resultado. Muito legal. Show de bola. Bom demais da conta. Deixa eu te falar, como que a gente entra em contato lá, se quiser? O Instagram da Xandô é... Eu tenho aqui todos nas embalagens aqui. Mas qual que é pra gente falar aqui? Você lembra? Vamos ver se eu tenho não lembro. de cabeça aqui. @Xandô Brasil. Aí. @Xandô Brasil. Só o Xandô, lógico, sem o acento, né? Tá aí, é Xandô Lá Brasil. vocês conseguem direcionar a pessoa onde tem o Tem produto e tal. todo um pessoal de suporte lá. Nós ficaremos muito contentes, tanto de receber o convite das pessoas para o Xandô, como para conhecer a Fazenda Colorado, que é a parte de venda de genética que nós também temos lá, e vamos fazer algumas parcerias com Bora vocês fazer. aqui, né? Assim. E o seu Instagram? O meu é Sérgio Soriano com 2 O no final. Sérgio Soriano com 2 O. É isso aí. Gritão, Soriano. É isso aí. Sérgio, eu queria agradecer demais você ter vindo aqui, sair lá de Arara, saiu cedinho hoje, chegou aqui, conheceu o nosso escritório. Fantástico, com a gente parabéns, lá. parabéns. Queria agradecer por esse bate-papo aqui. A sua esposa também. Sua esposa que veio junto, Tá, né? e me ajudando mais uma vez. Né? Mais uma vez. Bacana. Tem algo que querer deixar de reflexão para a última? Eu acho que sim, né? Tem uma coisa que eu tenho me guiado nisso, e vocês já fazem isso muito bem, né? Eu acho que o homem, e quando eu digo homem, é o ser humano, né? Ele não é medido pelo que ele faz. Ou não pelo que ele faz, desculpa, pelo que ele fala. Nós estamos falando aqui. Eu acho que o ser humano, ele é medido pelo que ele deixa de propósito, pelas perguntas que ele faz e muito pelas dúvidas que você tem coragem de colocar na sociedade. Perfeito. Eu acho que hoje uma pessoa, ela é mais valorizada conforme ela faz as perguntas corretas para o seu time, para o seu mercado, para a sua cadeia. Então, assim, eu acho que às vezes a gente não gosta de pessoas que fazem perguntas, mas elas é que transformam o mundo. Então, eu queria dizer para vocês que a cada vez que surge uma pergunta na minha cabeça, eu costumo marcar, porque aquilo pode ser um start para alguma coisa futura. E eu vejo vocês aí com várias perguntas lá naquele ecossistema que vocês mostraram lá. Eu acho que aquilo é o que faz a diferença. Quando a gente não mais estiver aqui, as nossas dúvidas, as nossas colocações, o nosso ensinamento, principalmente, não as coisas que eu falei, porque essas vão passar rapidamente, mas as coisas que a gente faz, elas deixam um barulho. E é bonito quando você vê alguém fazendo sucesso em alguma coisa, não pelo que ele fala, mas pelo que ele está fazendo lá, pelo barulho que aquilo que ele está construindo. Perfeito. Seja no MFCast, seja na soja, no milho, no algodão, no leite, na carne. Eu gosto de ver pessoas que fazem barulho não por elas se falarem, mas os resultados delas vibram no mercado, vibram na sociedade. Aquilo para mim é o que transforma o líder flexível da próxima milênio aí que nós estamos chegando lá. Muito bom. Bacana. Show de bola, né? Bom demais da conta. É Obrigado. isso. de Obrigado, coração. Sérgio. Boa. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.